Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Saúde Mental em Evidência, que tem por objetivo levar para você informações didáticas, precisas e de qualidade, sempre embasadas cientificamente, sobre o universo da psicologia, do comportamento humano e da saúde mental. Meu nome é Jean Leonardi, eu estou aqui com o João Perini e hoje nós vamos conversar com a Ana Pollack, que é terapeuta, psicóloga há 12 anos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, é professora, é supervisora, tem larga experiência na área e tem o curso Mentoria TCC, além de ser professora do curso de especialização em prática baseada em evidências em psicologia clínica do INPB. Ana, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir até aqui e ter essa conversa com a gente. Imagina, João, o prazer é meu. Quero agradecer, João, pelo convite. É uma honra, né, participar aqui desse podcast, desse projeto. Quero já desejar sucesso para vocês. Obrigado. Vida longa. Vamos lá. Ana, esse programa aqui, esse episódio, eu queria discutir o pensamento. Parece que o pensar tem um efeito importante na vida cotidiana, parece que ele tem relação com sofrimento psicológico, com transtornos psiquiátricos, e parece que talvez tenham até formas melhor de pensar, né? Talvez formas melhores ou mais precisas, mais imprecisas. Mas vamos começar do começo. O que é pensamento e como é que a gente aprende a pensar? De onde vem isso? Legal. Bom, de uma forma mais fácil de entender, o pensamento é aquela forma que nós captamos a realidade, né? Então, desde o nosso nascimento, durante todo o nosso desenvolvimento, nós começamos a captar a realidade interpretando os acontecimentos, e isso se dá de várias formas, né? Ao longo da nossa vida, nós vamos formando o nosso jeito de pensar sobre as coisas, né? Então, as nossas relações, a forma que nós respondemos às situações, a depender das coisas que acontecem com a gente, tudo isso vai formando o nosso jeito de pensar. Pensar sobre nós mesmos, pensar sobre o outro, sobre a pessoa que a gente se relaciona, sobre o próprio mundo, sobre o futuro, né? Então, à medida que nós vamos crescendo, que a vida vai acontecendo, nós vamos formando esta perspectiva pessoal, né, conforme as nossas experiências. Então, o pensamento tem essa função de captar a realidade a partir disso, de traduzir esse nosso jeito de pensar sobre o mundo. Por isso que ele está tão associado às questões cotidianas, propriamente ditas, porque além de pensar, nós passamos a nos comportar a partir desse pensamento, né, relacionados com este conteúdo do pensamento também. Também está associado aos transtornos, ao sofrimento, porque a forma de captar essa realidade nem sempre é fiel à própria realidade, né? O nosso aparato de pensamento, ou seja, a nossa capacidade de captar a realidade, ela nem é sempre tão precisa. E às vezes, à medida que a gente vai aprendendo um jeito de pensar sobre determinado assunto, isso também vai pontuando as nossas formas de enxergar as próximas experiências, né? Conforme a vida vai acontecendo, a gente vai entendendo pelo óculos que a gente começou a ver anteriormente, né? A situação. Não. Então, eu poderia dizer, seria correto eu dizer que o pensar talvez seja uma habilidade que eu aprenda como eu aprendo a cozinhar, como eu aprendo a dirigir, que eu posso aprender formas melhores e piores? Isso, podemos melhorar a resposta do nosso pensamento, a resposta desta captação da realidade, né? Uhum. Ao longo da vida, conforme as experiências vão acontecendo, a forma que nós captamos, elas podem muitas vezes ser impactadas pela forma que nós sentimos, né? Então, as nossas emoções também podem influenciar o nosso jeito de pensar sobre as coisas. Uhum. Então, por exemplo, se eu estou numa situação e que isso me traz uma forte resposta emocional, né? Talvez o meu jeito de pensar passe a ser não tão preciso em razão daquela emoção. Vamos dar um exemplo aqui. Uma briga de casal, por exemplo, né? Se a outra pessoa fala algo ao meu respeito, então, por exemplo, ele vai lá e fala: você é uma burra, você é uma ignorante, você não sabe fazer nada, né? E isso pode me causar um impacto muito forte emocionalmente. Certamente eu vou ficar com raiva, triste, né? E isso pode modificar a minha forma de perceber a realidade sobre mim mesmo. Então eu posso começar a pensar: puxa, eu sou burra mesmo,
eu acho que eu não faço nada direito, né? Então, o meu pensamento que vinha, né, sendo construído de uma forma, pode ser impactado por uma situação que foi fortemente responsável por uma resposta emocional, né? E isso fazer parte, né, da construção do meu pensamento. Então, é mais um tijolinho que vem para construir o pensamento que eu tenho sobre mim mesmo. Perfeito, Ana, mas você falou no início que, bom, existe uma forma de pensar que a gente aprende ao longo da nossa vida. Isso. E uma situação agora pode ter desencadeado um monte de pensamento ou uma forma como a gente pensa. E qual é a relação entre a situação atual e aquelas situações, aquelas experiências do meu desenvolvimento, por exemplo? Isso Perfeito. Pode ter relação? Perfeito. Então, como é que a gente pode dividir os pensamentos, né? Este pensamento que a gente vem construindo ao longo da vida, exatamente por essa carga emocional, por esse tempo que a gente vai vivendo esse jeito de pensar, nós nos tornamos muito convictos destes pensamentos, né? A experiência vai tornando muito sólido esse pensamento. E nós chamamos então de crenças, porque são pensamentos mais inflexíveis, mais robustos, né? Cheios de experiências juntos. Não são crenças no sentido religioso da palavra, não, crença religiosa. Isso, não necessariamente, né? Elas podem, por vezes, ter alguma influência do sentido religioso, mas não, nesse aspecto. É a crença cognitiva que a pessoa vai interpretar, vai ter opiniões, né, sobre ela. Então, as crenças que eu tenho sobre mim. Eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa amável, eu gosto de conviver com os meus amigos, então sou sociável, né? Como é que eu me vejo? Então, tudo isso eu vou construindo ao longo da minha vida. E o importante dizer é que as crenças, elas não são só voltadas ao sofrimento, só aos problemas psicológicos, porque todos nós temos crenças, né? E as crenças, elas podem ser boas. Eu acho que eu sou um bom psicólogo. Isso, elas podem ser. Qual é o ideal, né? Muito se fala sobre o pensamento positivo, sobre a crença positiva. Você tem que pensar positivamente sobre si mesmo, né? Mas o que nós buscamos, e isso dentro da própria terapia, é que o pensamento seja realista. Muito mais do que só positivo, é que ele seja realista. Ou seja, conectado com a realidade. Com a realidade. Com aquilo que eu estou observando. Exatamente. E o que a realidade traz? A realidade traz as nossas qualidades, mas traz também aquilo que a gente precisa desenvolver, os nossos erros, as pisadas de bola, né? Então, à medida que a gente interpreta a situação real, aí sim, qual pensamento eu posso vir formando ao longo da vida, né? Puxa, eu não sou boa, por exemplo, não tenho o talento do Jean, por exemplo, com a música, eu sou uma negação para instrumentos musicais, então eu não sou talentosa neste aspecto. Eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para isso, eu sou incapaz de desenvolver bem qualquer aspecto musical, eu tenho uma inabilidade em relação a isso. Então, eu falar na minha terapia, né? Eu sou incapaz disso, eu nunca vou conseguir. Talvez seja um pensamento pessimista, mas ele tem um bom fundo de realidade, porque de fato eu não tenho experiência com isso e nunca consegui desenvolver até então, né? Mas veja, ele tem um conteúdo que parece negativo, mas ele tem uma perspectiva realista, conectado com a realidade. Então, o que eu encorajo sempre as pessoas é ter esse referencial da realidade, né? De você conseguir observar a realidade com tudo aquilo que ela traz. Os aspectos positivos, os aspectos que a gente precisa desenvolver, negativos, aqueles que são dolorosos, inclusive, né? A dor nunca pode ser negligenciada, porque ela, em algum momento, vai bater a nossa porta, e o pensamento está sempre interpretando estas situações também. Né? Então, o que você está dizendo, em poucas palavras, esse papo de pense positivo, seja otimista, é uma besteira. Ele é meio utópico, né, Jamba? Ele é bastante utópico, assim, porque quando a realidade bate a porta, você só pensar o positivo não te torna muito hábil para lidar com o sofrimento. Né? Então, muitas vezes, a tua disposição em encarar a realidade com aquilo que ela traz, ainda que seja uma dor, ainda que seja um sofrimento, e o teu pensamento vai interpretar aquilo de uma forma realista. Puxa, eu estou diante de um desafio.
como é que eu vou reagir diante disso, né? Então... Agora, uma coisa que me bateu uma preocupação aqui grande, assim, porque à medida que você foi falando de eu ter um pensamento mais realista, você também estava dizendo sobre a origem dessas crenças, a origem desses pensamentos. Verdade. E aí uma coisa que me veio à cabeça foi, mas talvez eu hoje, com a idade que eu tenho, com a vivência que eu tenho, talvez, com a ajuda terapêutica que eu possa vir a ter, talvez eu consiga fazer isso, rever esses pensamentos, ter essa busca maior pela realidade. Agora, uma coisa que me pareceu muito séria é que, por exemplo, uma criança de 5 anos de idade, né? Sei lá, vamos imaginar, eu tenho um filho de 6 anos, né? Que, sei lá, eu vou lá e digo pra ele, nossa, como você é burro, você não conseguiu entender isso. Agora ele tá começando a aprender um pouquinho de piano. E se a mãe vai lá e diz assim, nossa, é muito desengonçado, ao dedo. Eu posso aqui construir determinadas crenças sobre ele, dele com ele mesmo, que são péssimas, né? Tipo, sim, talvez eu tenha falado tantas vezes que ele é burro, talvez eu tenha falado tantas vezes que ele é desengonçado, tantas vezes que ele é ruim em tudo, que ele passa a acreditar nisso. E não necessariamente isso condiz com a realidade, porque ele teria aí anos pra não ser desengonçado, ou pra aprender coisas, e talvez essas crenças poderiam minar isso de alguma forma? Existe essa possibilidade muito presente, né? Principalmente vindo de figuras tão importantes, né? Com uma relação afetiva tão significativa assim. Então, quando a criança é exposta a um ambiente que constantemente se rotula, né? Então, se atribui a ele como um todo uma característica, ou a partir de um comportamento que ele tem, se faz uma rotulação, né? Ou seja, você é desengonçado, você é burro, né? Então, à medida que a criança passa a perceber isso de uma figura tão importante, isso pode sim vir a fazer parte, né, ali da forma que ela se enxerga, que ela se percebe. Ô, Ana, e vou aproveitar o exemplo do Jean, porque é muito legal, porque às vezes a gente fica meio que nos extremos, né? Elogio ou uma punição, ou uma forma depreciativa de falar alguma coisa para os nossos filhos. Mas agora vamos pensar o seguinte, beleza, o filho do Jean lá está aprendendo piano e o Jean fala para ele assim, ô filho, é o seguinte, nossa, você aprendeu a tocar 2 teclas no piano e agora você é um gênio, você é uma criança excepcional, muito inteligente. Isso pode ter problema também? Descrever a realidade é sempre uma boa saída. Certo. Né? Então, ainda que ele tenha tido avanços, isso pode ser comemorado, claro, porque para ele foi um desafio a ser superado. Uhum. Né? Mas também colocar a criança em uma perspectiva de desejar continuar avançando também é muito interessante, porque você instiga na criança essa perspectiva, ou seja, esta interpretação, este pensamento, de que o futuro pode ser promissor, de que ele pode ainda investir, mesmo que tenha que passar por um desconforto, de continuar treinando, de continuar tentando. Então, mesmo diante de um desafio, ele não vai se intimidar, né? Mas ele vai saber, puxa, eu posso continuar avançando aqui para que eu tenha um futuro, talvez, aí promissor. Né? E talvez até não desenvolver a crença de que ele é muito especial e brilhante, gênio, quando ele não é. E aí a realidade vai vir também, né? E ele pode sofrer por isso também. Pode sofrer, porque aí ele vai ter mais uma questão para lidar, né? Além da inabilidade a desenvolver, também lidar com a repercussão emocional, com a frustração ali, que ele não estava preparado para aquilo. Né? E quando esse aprendizado vem de figuras de referenciais, como nós dissemos ali, de pais, né? Entendendo que, sim, a frustração pode existir, mas veja, ainda assim, você tem um suporte, você tem a convicção das suas qualidades, ou seja, aquilo que você pode contar, né, como ferramentas para lidar com este desafio, é mais saudável para a criança. Né? Ela ter essa perspectiva realista, com também o vislumbre de um caminho, de um futuro que ela pode percorrer. Ana, quando você deu o exemplo lá, marido e mulher, de uma briga tal, você disse assim, por conta de ter certas emoções, a pessoa pode então passar a pensar coisas, certo? O contrário também é verdadeiro, não é? Eu posso, porque eu pensei uma coisa, passar a sentir coisas?
Perfeito. Essa é uma relação importante, tipo uma interessante. via de mão dupla, assim? Isso, é uma relação interessante de nós pensarmos, né? Até alguém que está assistindo fala assim, poxa, mas esse episódio Aprender a Pensar, eu não tenho muito problema com o meu pensamento, eu acho que está tudo ok. Até porque ela veio construindo isso ao longo da vida, então ela atende essa convicção de que é esse jeito que o mundo funciona mesmo. Mas eu chamo a atenção porque muitas vezes o nosso jeito de pensar não é percebido inicialmente, porque às vezes nós temos o primeiro contato com a nossa emoção. Então, diante de uma situação que acontece, eu me sinto para baixo, eu me sinto com raiva, eu me sinto constrangida, intimidada, enfim. E por vezes, por essa emoção ser tão intensa, e ela é facilmente percebida, né, principalmente as negativas, aquelas que incomodam, é como se eu não conseguisse acessar o que eu pensei sobre aquela situação. Eu fico como se fosse focada, travada naquela emoção, sem conseguir, de fato, acessar. Ué, mas será que eu pensei, será que eu captei aquela situação conforme a realidade? Muitas vezes as pessoas não param para fazer essa pergunta, né? Elas se apegam àquela emoção e passam a interpretar pela via, com o filtro, com o óculos daquela emoção. Então eu vejo uma situação, por exemplo, que me deixou com muita raiva, uma situação no trabalho, me deixou com muita raiva. Eu passo a enxergar as pessoas e aquela situação e a mim mesma pela perspectiva emocional e não tanto do pensamento, né? Eu acabo ignorando os eventos, as evidências, né, os fatos ali da situação e fico mais abraçada com a minha emoção. E esse é um ponto interessante porque nós precisamos entender que o nosso funcionamento ele não acontece separadamente, né? Nós estamos aqui falando de pensamento, mas à medida que pensamos, também sentimos, nós também nos comportamos. Quem nunca agiu, né, em razão do que sentiu ou do que pensou, então eu vou lá e me comporto. Nosso funcionamento ele é bastante complexo, né? Então, nós estamos falando aqui de pensamento, mas certamente está relacionado, né? Ele se conecta ao nosso pensamento, às nossas emoções, o nosso comportamento, a nossa resposta do corpo, né? Quantas situações o nosso corpo responde com frio na barriga, com tremor, com tantas outras respostas assim. Mas o nosso pensamento, ele pode sim nos ajudar, inclusive, a regular, né? A trazer por uma perspectiva mais estável as nossas emoções, também pode nos dar mais opções de nos comportar de uma forma mais benéfica, né, para aquela situação, tudo pela perspectiva do pensamento. Dá um exemplo disso? Vamos lá. Para ficar bem claro? Claro, vamos lá. Então, por exemplo, uma situação em que, vamos pegar aqui uma situação de briga familiar com o filho. Então, pais e filhos ali brigando. Certamente, quando uma mãe ou um pai briga com o filho, tem alguma discussão, isso gera culpa e vergonha, muitas vezes raiva, às vezes, né? Normalmente culpa, né? Bem presente nessas relações. O que eu fiz? Por que eu falei? Por que eu briguei? Né? Onde eu errei? Né? Essa forma de interpretar, né, pela perspectiva da emoção, pode levar a mãe, então, por exemplo, puxa, nossa, estou me sentindo tão culpada, então eu acho que eu vou voltar atrás na minha decisão. Então, pela perspectiva da emoção, ela acaba deixando de pensar, não, mas a decisão que eu tomei foi a correta. Né? Eu tinha tomado a decisão certa, mas eu me senti tão culpada que eu vou lá e mudo então, não é porque o meu comportamento. Não é porque eu senti culpa que eu fiz algo errado. Exatamente. Talvez não. Exatamente. Talvez eu tenha feito certo, ainda que eu tenha sentido culpa. Que eu tenha. E as emoções, nós vamos adentrar um pouquinho nas emoções, elas não são um parâmetro muito confiável, né, de interpretação da situação, porque, na verdade, quem foi feito para interpretar as situações foi o pensamento, né? A emoção, ela tem aquela mensagem que ela traz da situação, mas é importante também nós observarmos se essa emoção, ela condiz, de fato, com a realidade. Né? E aí tem situações em que eu, por exemplo... Nossa, parece complexo. Porque o que você está me dizendo é assim, ó, vê se eu entendi certo. Eu posso ter um comportamento que eu decidi que eu vou tentar cozinhar.
Nunca cozinhei. Tá. E esse é um exemplo real, assim, né? Então, eu lembro que uma época eu cismei que ia aprender a cozinhar. Opa. E aí eu, como bom nerd, via lá a receita, lia, estudava, revia. Eu era capaz de dar uma aula sobre como fazer lá o risoto. Uhum. Só que falar sobre uma coisa e executar essa coisa é bem diferente, né? E às vezes aí eu ia cozinhar e terminava pedindo uma pizza. Então, por quê? E aí qual que era a minha questão, né? Eu ia cozinhar, bom, na receita eu vi o cara lá picar cebolas lindas e tal, e a minha ficava uma grande, uma pequena, aí você ia comer, tinha um pedaço grande de cebola e tal. E aí, por conta do meu comportamento de cozinhar pouco habilidoso, eu me sentia meio... Eu não ficava triste, eu diria que eu ficava um pouco, talvez, frustrado, e tinha o pensamento de... Putz, eu não sirvo pra cozinhar. E eu já tinha um pouco a ideia mais anterior que, tirando tocar um instrumento musical, qualquer habilidade manual eu sou meio ruim. E talvez tenha fortalecido isso. Só que agora, porque eu tenho esse pensamento, eu não sirvo pra cozinhar, ele contribui pra eu não tentar mais. Agora eu peço mesmo a pizza direto. É isso? Perfeito. Eu tenho várias vias aqui, de comportamento para pensamento, de pensamento para emoção, de emoção para pensamento. Isso, exatamente. Então, chama o pessoal que está assistindo a gente a avaliar isso. Observe se tem um comportamento que traz algum tipo de prejuízo para você, né? Puxa, eu me comporto assim. Então, por exemplo, nas minhas relações de amizade, eu sou uma pessoa muito agressiva, eu me comporto agressivamente, eu acabo sendo muito incisiva no meu comportamento. Ou nas emoções mesmo, tem pessoas que têm dificuldade de lidar com as emoções. Você sente ou muito triste, ou com muita raiva, ou não consegue lidar com a frustração, enfim. Ou com os próprios pensamentos mesmo. Padrões, por exemplo, de pensamentos ansiosos, por exemplo, que os pensamentos ficam, e eles se repetem, e eles vão se conectando em um outro com pensamentos ainda mais negativos, ainda mais difíceis, né, de resolver. Então, independente, seja um pensamento, seja uma emoção, seja um comportamento, se nós começarmos a observar que eles nos trazem um tipo de prejuízo, nós podemos, por essas mesmas vias, chegar ao pensamento que conecta tudo isso. Como no caso do exemplo do Jean, então, o comportamento dele ali não teve um fechamento legal, que foi o prato dele ali, né? Comida bem ruimzinha. Comida mais ou menos. A pizza, na verdade, foi o desdobramento, né? O resultado final. Teve um comportamento ali que não foi o esperado. Teve um pensamento sobre ele mesmo que talvez poderia ser uma grande armadilha que o levaria a desistir ou até mesmo a generalizar, como nós falamos. Então, puxa, eu não sirvo para nenhuma atividade manual mesmo, eu acho que eu não vou mais tentar nem outras atividades, né? Então, em razão de um comportamento, o pensamento sobre ele também pode ser fortalecido, aquelas crenças que nós falamos, né? Que foram, aí foi mais um passinho, mais um tijolinho que o já construiu sobre o jeito que ele enxerga ele mesmo. E as emoções ali, ficou frustrado, né? Então, a gente observa que sim, essas três vias principalmente, além das respostas que o corpo também emite, elas estão relacionadas. E que se a gente não percebe inicialmente qual é o pensamento, né? Porque ali o primeiro resultado que o já percebeu foi no comportamento, né? O prato que não deu certo. Não foi necessariamente o pensamento, puxa, eu pensei que eu não sou capaz, né? Mas seja qual for a via que você reconhece aquilo que te trouxe prejuízo, lembrem que desta mesma forma nós podemos chegar a um pensamento que pode ser mais realista sobre aquela situação. No exemplo do Jean, qual seria o pensamento mais realista? Puxa, esse prato não deu certo. Para este prato eu não consegui cortar as cebolas corretamente. Talvez se eu treinar mais vezes. Se eu tentar um outro prato, se eu tentar novamente, se eu comprar cebolas picadas e fizer o resto no prato, né? Então eu posso buscar outras alternativas, enfim. Ana, mas o Jean é um cara treinado. O Jean, leu tanta coisa, já fez tanto treinamento. Porque o que acontece? Ele conseguiu ali naquela situação do cozinhar, ele conseguiu desengajar, ele conseguiu se distanciar daquilo que estava acontecendo. Às vezes a gente entra numas noias, né? numa fixação em relação a algum tipo de pensamento. E eu queria talvez abordar algum tópico assim, mas existe uma forma de... alguma estratégia que a gente poderia usar para se distanciar dos pensamentos e fazer uma análise um pouquinho mais racional? Porque às vezes a gente fica lá fixado naquilo, né? Sim. Primeiro passo, João, é você saber que você
pode se distanciar dos pensamentos, certo, né? Porque normalmente quando a gente não faz esse exercício do distanciamento, o que a gente faz quando tem um pensamento? Toma ele como verdade absoluta. E aqui, só esclarecendo, nós não estamos falando daqueles pensamentos das crenças, né, que nós explicamos, que vão se formando ao longo, nem sempre. Porque eles têm outros tipos de pensamento que nós podemos exemplificar. Então, vamos entender aqui. Vocês estão aqui assistindo o nosso podcast, estão tentando compreender o conteúdo, acompanhando, né? Então, aqui vocês estão com um pensamento consciente, né? Durante o podcast, pode ser que você tenha alguns pensamentos que são involuntários, ou seja, ele vem sem que você elabore, sem que você fique buscando esse pensamento. Só vem. Só vem. São os pensamentos que a gente dá o nome, eu acho que o nome exemplifica bem a característica dele, que é automático. Pensamento que é automático. Então, nós não conseguimos impedir que esse pensamento venha, né? Então, o primeiro desafio que eu proponho é exatamente esse, de identificar este pensamento automático. Você está tentando fazer qualquer coisa na sua casa, você está tentando ali fazer uma tarefa, estudar, e aí aquele pensamento vem. O que normalmente as pessoas fazem? Tomam aquele pensamento como uma verdade absoluta. Como ali no caso do exemplo do Jean, puxa, não consegui fazer, ficou uma porcaria, eu sou um desastre na cozinha. O que eu já poderia fazer? Ou ele poderia tomar aquilo como verdade absoluta, sou um desastre na cozinha, nunca mais vou fazer, né? Uma convicção a respeito daquilo. Ou ele poderia se distanciar, aí sim, né? Deste pensamento e falar, não, peraí, não é que eu nunca mais vou conseguir fazer o risoto, né? Neste momento não foi possível, mas eu posso. Então, o primeiro passo é entender que nós podemos fazer esse distanciamento. E como que a gente exercita isso, né? A primeira coisa é entender que nós não somos o nosso pensamento, nós temos pensamentos. Né? É como se fosse, por exemplo, um tabuleiro de xadrez lá que ele contém peças. Então, nós, tabuleiros, contemos pensamentos, temos emoções e que podemos manusear, né? Assim como nas peças de xadrez também manuseamos, os pensamentos também podem ser ali avaliados, né? E o que começa a acontecer, né? Meus pacientes, à medida que eles vão entendendo isso, eles falam assim, eu estava sendo feito de bobo pelos meus pensamentos até agora, porque eu pensava e eu obedecia. Eu pensava e tinha certeza que era isso. Eles não vão me pegar mais. Agora eu vou ficar esperto, porque o pensamento vai vir, eu vou imediatamente olhar para eles e pensar sobre o meu pensamento. Esse é o grande segredo, saber que você pode pensar sobre o seu pensamento. E não significa que a gente não vai tomar uma rasteira de vez em quando, né? Exatamente, é uma tentativa, né, de amenizar, de tornar isso um processo mais natural. Né? À medida que a gente vai treinando, vai tendo essa consciência sobre o poder que nós temos de pensar sobre o pensamento, né? Essa habilidade que nós podemos desenvolver, isso vai se tornando mais natural. Aí você tem aquele pensamento e fala, puxa, isso provavelmente aconteceu várias vezes aí com o pessoal, né? Você tem aquele pensamento, porque esses pensamentos automáticos também acontecem com todas as pessoas. E muitas vezes nós temos pensamentos agressivos, pensamentos insanos, malucos, né? Aquelas impressões que você fala, nossa, por que eu estou pensando isso? Que bobagem que me veio à cabeça. Quando a gente faz esse movimento, né, de imediatamente avaliar, puxa, que bobagem é essa? E o que a gente faz com esse pensamento? Nós deixamos ele ir embora. Então, do mesmo jeito que ele veio involuntariamente, nós podemos também aproveitar esse fluxo e deixá-lo ir, se nós não nos abraçarmos a ele e torná-lo verdade absoluta. Aí... Muito bom. Muito bom. Nossa, que clareza, Ana, que didática. Uau. Ana, eu te convidei aqui para falar sobre aprender a pensar. Se tem um jeito certo de aprender a pensar, significa que talvez a gente tenha erros de pensamento. E aí em algum tempo que eu dei uma olhada nessas coisas, eu vi que tem vários tipos de erros de pensamento. Né? Tem uma lista aqui, pensamento tudo ou nada, catastrofização, pensamento mágico, leitura mental, deverias, raciocínio emocional, personalização. O que é isso aqui? Conta pra gente. Esse é um princípio, né, teórico, mas que ele é extremamente prático e que nós podemos exercitar fazendo essa avaliação dos nossos pensamentos. Né? Como eu disse,
a nossa maquininha, né, o nosso pensamento aqui de captar a realidade, ele não é precisa. Então, muitas vezes nós captamos com erros, né, como se fosse lá a máquina de cópia, né, que captou a imagem de uma forma distorcida, imprecisa, com falhas, né? Isso pode acontecer. Essas distorções, então, elas foram dadas nomes porque são bastante frequentes, né? E aí, na prática, quero convidá-los aí a fazer essa investigação para ver se vocês reconhecem essas distorções. Vamos pensar aqui, então. O primeiro deles é a catastrofização. Esse nome imenso aí, né? Que é de tornar um pensamento uma catástrofe. Então, você tem, por exemplo, uma situação na sua vida que está a resolver, isso torna-se motivo da sua atenção, da sua preocupação, mas esta distorção do pensamento faz com que você comece a prever um fechamento muito negativo para aquilo. Né? Então, por exemplo, eu vim aqui para Florianópolis gravar com os meninos. E eu começo a prever, puxa, mas e se eu for para lá? E se eu perder o voo? E se não der certo? E se acontecer um acidente no meio do caminho? E o que vai... Então, diante de uma situação desafiadora, que de fato tem-se várias etapas a se cumprir até eu chegar aqui, até a gente começar a gravar, mas a minha previsão lá atrás já seria a pior possível. Eu já estava pensando num acidente, que aí o que ia acontecer, como é que eu ia avisar, e minha família que ficou para trás... Tudo isso movido por um conjunto, né, de reações ansiosas, por exemplo, ali, que eu estava interpretando aquela situação, pensando num fechamento catastrófico. Poderia ir até mais longe, tipo, e aí eu não vou conseguir chegar, eles não vão entender, eles vão pensar que eu sou meio irresponsável, quando eu levo eles a sério, eles nunca mais vão me convidar, e eu vou perder relações profissionais. Poderia chegar nisso. Sim, essa, inclusive, é a característica das pessoas que têm transtornos de ansiedade, ou seja, um padrão psicopatológico do jeito de pensar pela perspectiva ansiosa. É claro que a ansiedade não é só feita do aspecto do pensamento, né? Mas é um elemento muito importante, né? A influência do jeito de pensar na manutenção da ansiedade. Deixa eu só te interromper um segundo. Se você não viu, o primeiro episódio do Saúde Mental em Evidência é exatamente sobre o que é ansiedade. Então fica o convite para você ir lá ver. Ótimo. E então, sim, com o pensamento ansioso, vai se formando uma cadeia, né, de desfechos negativos e que trazem isso com muita convicção para a pessoa. Por isso que, se outra pessoa lesse esses meus pensamentos, provavelmente falaria, ai, Ana, por favor, né? Imagina isso aqui. Né? Se acontecesse alguma coisa, óbvio que eles entenderiam. Mas não, ali com a convicção que eu tenho, vem um sofrimento. Né? E tudo isso pode se estabelecer como um padrão, ou seja, eu passo a ter a maioria dos meus pensamentos sempre visando um fechamento aí catastrófico, né? Então, esse é um erro comum aí. A gente vê catastrofização em outros cenários, além de um transtorno de ansiedade? Sim, por uma perspectiva mais depressiva, por exemplo, né? Que você tem um pensamento negativo sobre você mesmo, sobre o futuro. Sabemos que os quadros depressivos são muito marcados por pensamentos relacionados à desesperança. Né? E quando se olha um futuro com desesperança, prever fechamentos catastróficos é bastante comum. Né? Então, por uma perspectiva mais depressiva também, isso é possível. Tá certo. Uma coisa que me veio à cabeça, ver se faz sentido, é na ansiedade social, fobia social. Então, se eu for naquela festa, todo mundo vai rir de mim, isso vai ser ridículo. Entraria aqui e aí eu não vou, sei lá, nunca vou ter sucesso na vida porque eu não sei me relacionar com as pessoas. E aí eu não vou ter um emprego. Como eu não vou ter emprego, eu vou morrer de fome. Como eu vou morrer de fome, seria mais ou menos por aí também? Isso, é um exemplo. Né? Que a pessoa, aí nesse caso, ela tem tanto a interpretação sobre ela mesma, né? E também, principalmente no caso da ansiedade social, sobre o outro. O que o outro está pensando ao meu respeito. Essa é uma característica muito forte da ansiedade social. Né? O receio, o medo, a apreensão em relação ao que o outro está pensando. Então, como se, por exemplo, se eu estivesse nesse quadro de ansiedade social aqui
com eles, então eu ficaria, puxa, mas eu estou falando aqui, o Jean escreveu ali, será que é sobre mim? Será que ele fez alguma observação ao meu respeito? Será que ele está achando que não está legal e que eu estou atrapalhada aqui para falar? Então, veja, toda a minha atenção ficaria na interpretação do meu comportamento ali que não está correspondendo à expectativa e como esse comportamento está sendo avaliado. E te atrapalharia um monte, né? Porque se você está olhando para tudo isso, como é que você organiza a sua didática para explicar o que você tem que explicar? Esse é uma grande característica de como o pensamento influencia nos quadros de ansiedade social, né? Nas pessoas que têm dificuldade de falar em público, de se comunicar com autoridades, né? Porque ela fica o tempo todo interpretando, pensando sobre si mesmo, né? Nós chamamos até de atenção autofocada, e ela não consegue se conectar com os elementos do ambiente. Né? Então, poxa, mesmo que o Jean esteja acenando aqui, que o João também esteja sendo receptivo, concordando comigo, né? Que, poxa, a gente trabalha com essa temática, nós sabemos que é um tema recorrente, então tem fortes evidências do que eu estou falando, faz algum sentido, né? Mas eu não consigo me conectar com isso. Eu fico só ali remoendo o meu pensamento sobre o meu mau desempenho, como isso poderia ser ruim. Né? Ana, aqui a gente está vendo a catastrofização de uma maneira já olhando para um ponto de vista de saúde mental, de um ponto de vista de transtorno, e que isso é muito importante e ok. Agora, eu gostaria de saber se essa condição ela é uma condição que compõe a maioria das pessoas. Será que esse componente pode ajudar o nosso comportamento em algum grau? Porque você deu um exemplo, eu quando fui convidado para o podcast, eu já estava imaginando algumas coisas ruins que poderiam acontecer. Isso não te ajuda também a organizar a sua vida? Tem um elemento, e até isso é usado por muitos pacientes para não conseguir se desapegar do pensamento ansioso. João, né? desapega, João. Desapega. Às vezes o pessoal tem uma resistência, uma dificuldade, né, de avançar no tratamento, porque tem uma utilidade esse pensamento, né? Eu sempre falo com meus pacientes, quando, por exemplo, aquela pessoa que tem um pensamento ansioso a respeito de uma determinada questão, se o desfecho é favorável, então vamos supor aqui, eu estou muito preocupada com a segurança da minha casa. Né? Então eu fico ali sempre constantemente procurando recursos e eu tenho alarme, eu tenho isso, mas toda noite eu confiro todas as janelas e as portas, eu tenho uma preocupação a respeito disso. Ou seja, você já colocou alarme, colocou grade se câmeras, já resolveu, tecnicamente já resolveu o problema, você está seguro. Né? O que faz um certo sentido. Perfeito. Moramos num país perigoso. Claro. Tem fundamento de verdade. Perfeito. Né? Então, faz um sentido, então tem uma utilidade. Perfeito, você se preocupar com o futuro, ver se alguma coisa ruim vai acontecer. Legal, importante. Isso. Agora, mas tem uma linha aqui, ou um momento que você tem alguma coisa aí que está acontecendo que está dificultando a tua vida. Como é que demarca isso? Isso. Como é que a gente percebe, né? Quando tem essa utilidade, a gente percebe que não tem um prejuízo, não prejudica as minhas relações. Apesar de eu estar preocupada, eu consigo dormir tranquilamente, eu consigo me relacionar com as pessoas sem que isso seja uma temática muito recorrente, um tema que eu sempre trago, né? Então a gente começa a perceber pela perspectiva do sofrimento, então você tem um sofrimento associado a isso, né? Um pesar, uma preocupação relacionada a uma emoção mais negativa, e prejuízos, começou a prejudicar, eu não quero mais sair de casa, está prejudicando meus relacionamentos, o meu sono, né? Então, sempre observar por esses dois aspectos. A questão da utilidade, ela também pode ser uma armadilha, porque, veja, se acontecer de um ladrão, mesmo assim, entrar na minha casa, qual vai ser o meu pensamento? Me preocupei pouco. Exato. Eu estava certa em me preocupar. Eu estava certa, eu tenho que me preocupar mais. Então, acontece de reforçar aquele padrão de preocupação. E se não entra ninguém, qual também pode ser a minha perspectiva? Ninguém entra porque eu estava certa em checar tudo. Estou sempre de olho. Eu estou sempre de olho, eu estou certa, está funcionando. Né? Então, essa utilidade que o pensamento tem, ela pode ser uma armadilha, porque ainda que eu esteja em sofrimento, nem sempre vai ser fácil eu fazer aquele movimento que nós falamos de olhar para o meu pensamento, porque eu vou encontrar muitas justificativas para isso. Né? Então, é um processo que, de fato,
É por isso que a terapia é recomendada em muitos casos, né? Quando isso já traz um sofrimento acentuado, para que a pessoa consiga fazer isso de uma forma acompanhada. E aí, então, existe uma forma de descatastrofizar. Isso. Parabéns, Jean. Eu não imaginar que você... Putz, eu não ia conseguir falar assim, não. Não pede pra repetir. Então, isso que o Jean acabou de falar. Perfeito, deixa quieto. Tenta, Baiano, tenta. Acertou. Descatastrofização, que é esse processo inverso, né? Que, de novo, nós partimos do princípio da realidade. Qual é a realidade nesse exemplo que eu dei? Ok, vou tomar as medidas necessárias para a segurança da minha casa, vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Esse também é um outro fator importante para nós medirmos este pensamento que passa, né, do ponto da utilidade, passa a ser mais prejudicial. Vou fazer o que está ao meu alcance, mas eu sei que existe a possibilidade de, infelizmente, talvez algo acontecer, né? Então, eu sei dessa realidade. É claro que eu vou trabalhar para que não aconteça, mas eu não vivo nem presa só à convicção de que aquilo vai acontecer. Não, eu tenho certeza que algo ruim vai acontecer. Não, eu trabalho com todas as possibilidades. Né? Eu sei desde aquela que me traz uma segurança, porque eu tomei as providências, até, infelizmente, se acontecer algo, né, nós estávamos aí sujeitos. Então, aqui para mim ficou muito claro quando você disse no começo, não é um pensamento positivo, é um pensamento realista. Isso. Pode acontecer, essas medidas talvez diminuam a probabilidade de acontecer, é bem realista. Né? Não quer dizer, pronto, nunca você... pensa positivo, você nunca vai ser assaltado. Não é real isso, né? Isso. Grande parte do sofrimento humano está associado justamente à rigidez do pensamento. Nós interpretarmos o pensamento como se só aquela possibilidade fosse a real. Então, só a possibilidade do negativo é real. Então, eu tenho certeza que vai entrar alguém na minha casa. Se eu tenho certeza disso, imagina quanto sofrimento. Você chegar em casa tendo a certeza de que algo ruim vai acontecer é terrível. Né? Ou o outro extremo, né? Não, nunca vai acontecer. Isso aí não, vai dar tudo certo. Isso aí sempre... Aí durmo de janela aberta, porta aberta. Exatamente. Então, o outro extremo também não é saudável, porque te faz não aproveitar a utilidade da preocupação, que é tomar as medidas necessárias ali, né? Então, mais uma vez, a realidade traz esse benefício de nós pensarmos de uma forma mais flexível, e a flexibilidade traz todos os componentes da realidade. Né? Interessante. Ana, outro erro de pensamento que eu anotei aqui, tudo ou nada. Tudo ou nada. O que é esse erro de pensamento? Aqui nós vamos para o 8 ou 80, para os dois extremos, né? Quando eu penso que ou eu faço tudo certo e sou extremamente competente, ou eu errei uma palavra, eu não soube responder uma pergunta aqui que eu já trouxe, eu sou uma completa incompetente, eu não sirvo para nada, eu me queimei completamente, nunca mais ninguém vai querer me chamar para nada, né? Então a pessoa vê nesses extremos, mais uma vez, é a rigidez, né? Que é a grande característica, trazendo o pensamento sempre para as duas pontas, ignorando todas as evidências que fazem parte do meio do caminho. Né? Tipo assim, você ignora o fato de que o pensamento talvez realista que fosse, eu respondi 40 perguntas bem respondidas, com precisão, e uma eu falei, cara, não sei responder isso, não sei, ou dei uma resposta que foi meio rasa, fiquei insatisfeito. Você fica dizendo que por causa dessa o podcast foi uma porcaria. Isso, meu desempenho foi um lixo. E fica remoendo, né? E tem o que nós chamamos também do pós-acontecimento. Depois que acontece a situação, a pessoa tem uma tendência a remoer aquilo. Aí eu vou embora daqui até minha casa pensando, né? Puxa, por que eu falei daquele jeito? Por que não é possível? Ignorando todas os outros fatos, né, que foram mais favoráveis. E como é que faz para ajudar a pessoa a pensar de maneira mais precisa? Assim? Nós vamos ajudar a pessoa a se conectar de novo com a realidade, encontrando essas outras evidências. Não, mas teve aquela pergunta que foi bacana, a gente conseguiu trazer exemplos, foi legal, né? Então, nós vamos buscando evidências, seja naquela situação específica, ou às vezes buscando até na história da pessoa. Né? Então, puxa, agora o podcast talvez, né, foi assim, mas o já conhece meu trabalho, ele sabe, né, da qualidade do meu trabalho, do meu conhecimento, então, ok,
ok, talvez não vai ser tão ruim o desfecho assim, né? Ele vai pegar mais leve comigo, Sim. então... É quase como se, sei lá, eu fosse teu aluno e eu percebesse, puxa, hoje talvez ela tivesse num dia ruim, a aula de hoje não foi tão boa, mas nossa, ela sempre dá aulas ótimas, eu sempre aprendo um monte. Seria o próprio indivíduo fazer esse exercício, né? De observar as evidências. Quais são os fatos que existem também, que vão me fazer perceber esta perspectiva mais ampla, né? Como se fosse mais um espectro, assim, não é? Ao invés dessas extremidades apenas. Agora, se fosse uma coisa assim, ó, imagina que, sei lá, teu desempenho nessa aula que eu sou seu aluno foi ruim. E aí eu reclamei e mais um monte de aluno falou que a aula foi ruim, que você foi pouco didática, que não deu para entender nada. E aí você tem uma outra aula ali do passado que você também foi muito criticado. E aí você foi dar uma palestra num outro, terceiro lugar e todo mundo ficou com uma cara... Talvez aqui o problema seja mesmo a tua habilidade de professora. Talvez você não tenha estudado suficientemente o conteúdo, você não sabe organizar uma aula com começo, meio e fim, talvez teus exemplos sejam confusos. E aí eu não mexeria no pensamento, eu mexeria, tipo, ó, você precisa aprender a montar aula, você precisa aprender a estudar, você precisa aprender a estruturar um slide. É isso? Perfeito. O desenvolvimento da habilidade, ela vai também nos ajudar a ajustar o pensamento, a forma que eu interpreto, né? Quando eu invisto num comportamento mais aprimorado e que me dê elementos, e aí ele vai servir como uma das evidências, né? Puxa, não, eu estou estudando, eu estou treinando para isso, eu posso avançar, eu posso fazer melhor, né? Então, esse remete àquilo que nós estávamos conversando lá no começo, né? Que nem sempre o pensamento vai ser o grande demonstrador do problema. Por vezes nós vamos entender que o comportamento não está legal mesmo, o meu jeito de dar aula não está legal, né? Então eu preciso melhorar isso para que então a minha interpretação seja mais realista, né? Porque a realidade, como nós vimos, ela também traz os desafios e eles precisam ser encarados de uma forma honesta, né? Isso faz com que a gente consiga melhorar. Perfeito. Né? É tipo eu dizer, ninguém gosta de mim. Isso pode ser um erro de pensamento, isso pode ser verdadeiro. Pode ser verdade. Eu sou uma pessoa que, nas minhas relações sociais, não tem boas habilidades, sou meio egoísta, quero que todo mundo faça as coisas do meu jeito, insisto num assunto que ninguém tem interesse, sei lá, discordo de uma maneira ofensiva. Talvez ninguém goste de mim mesmo por conta de tudo isso, né? Exatamente. É importante observarmos quais são os fatos, né, que nos dizem isso. Se é uma pessoa que não gosta de mim... Agora, se isso está se repetindo, se é um padrão, se todo lugar que eu vou tem confusão, eu não consigo socializar, não consigo estabelecer amizade, não consigo me desenvolver profissionalmente, puxa, será que eu preciso então observar o meu comportamento? E às vezes o pensamento pode ser até um adversário, né? Porque às vezes eu acho que eu estou ótima, né? Eu acho que eu sou excelente professora, mas os meus alunos não me dão um bom retorno, meus colegas também não. Falta autoconhecimento. Falta essa perspectiva, essa percepção, né, sobre o comportamento aí. Posso perguntar várias dessas? Vamos lá. Erro de pensamento. Eu tenho aqui pensamento mágico e leitura mental. Pelo nome eu achei que era meio parecido. Assim. É bem parecido. A leitura mental fala mais sobre a interpretação do outro, né? Então eu estabeleço que eu sei o que o outro está pensando ao meu respeito. Nossa, isso eu vejo sempre em fobia social. Muito, muito. E isso vem acompanhado de uma convicção. Então não é assim, será que o Jean está achando isso? Será que o João gostou? Porque isso é natural. Né? Às vezes a gente supõe, né, pelo jeito que falou, pelo quanto você conhece a pessoa. Né? Então eu tenho uma tendência, meu marido está ali, eu sei que meu marido, né, ele provavelmente está pensando assim... Ok, isso é uma coisa. Agora, quando eu interpreto com uma convicção e tenho aquilo como uma verdade absoluta, primeiro que é muito arriscado, né? Você ter uma certeza sobre o que o outro está pensando. Tipo, ter uma bola de cristal, né? Não está ao nosso controle, né? Alcançar o pensamento do outro. E isso se torna problemático quando ele vira um padrão. Eu estou sempre interpretando o que as outras pessoas... pensam ao meu respeito. Eu acho que isso é muito válido na exposição social, né? Ou seja, você falou, né? Então, por exemplo, um aluno de graduação apresentando um trabalho da faculdade. Primeiro trabalho lá da faculdade.
Ele pode chegar no consultório do psicólogo, pode falar pra alguém, dizer assim, eu fui apresentar e todo mundo riu de mim. Toda a sala deu gargalhada. Aí você pergunta, mas peraí, como é que você sabe disso? Não, porque todo mundo riu, mas quantos realmente... Ou melhor, quantas pessoas tinham na sala? Sei lá, tinha 25. Tá, mas você lembra lá quando você viu a cara das pessoas, quem realmente riu? Talvez não foram todo mundo, acho que foram, sei lá, alguns quantos. Sei lá, quando você vai avançando nisso, você vai ver que no final talvez tenha uma pessoa que riu e ele disse, não, todo mundo riu e foi uma coisa trágica, muito desconfortável. Isso mesmo. No quadro de ansiedade social, né, dessa tensão, essa apreensão que a pessoa tem sobre a avaliação do outro, ela vai ter uma convicção de que o outro está pensando mal ao meu respeito. Né? Então, ela está me avaliando e ela está percebendo que eu estou ansiosa, né? Ela está percebendo que eu não estou bem, o que ela vai achar de mim porque eu estou ansioso. E isso sempre acompanhado de muito sofrimento. Né? Mas isso mesmo fora de quadros psicopatológicos pode acontecer. Ou seja, o aluno pode ser que ele não volte mais na sala de aula a apresentar um outro trabalho. Ele começa a evitar. Né? Mas em situações cotidianas isso também pode acontecer. Dá uns exemplos? Vamos lá, vamos pensar num casamento. Casamento é cheio de leitura mental. E aí os maridos de casa, as esposas também, né? Eu sei que ele não quer. Espero que a minha esposa não veja esse episódio. Por favor. Já quero. Eu sei que ele não vai fazer isso. Eu sei que ele achou que eu tô errada. Eu sei que ele achou que eu não vou conseguir, né? Então, uma convicção e aí passa a se comportar. Né? Eu sei que ele estava pensando em outra coisa. Aí começa até a ficar estranho, a se comportar, né, de cara feia, porque eu pensei que ele pensou e o marido não tá nem sabendo, né? Então, são situações cotidianas quando você faz esse processo de leitura mental e passa a determinar a tua forma de reagir, o teu comportamento, né? E a tua forma de sentir, porque aí você pode, né? Eu, mulher aqui, ficar, né, com meu marido, começa a ficar chateada com ele, ficar com raiva dele, porque eu achei que ele pensou isso ao meu respeito. Né? E às vezes ele estava pensando no quando ia ser o jogo de futebol que ele queria assistir hoje à tarde. Exatamente, que normalmente é o que acontece lá em casa, principalmente. Tem nada a ver. Ele tá lá, puxa, ele não falou comigo. Eu tenho certeza que ele tá me deixando de lado. Ele não tá nem aí pra mim. Né? E quando eu vou ver, não é nada disso. Eu pensei numa leitura mental que teria um fundamento real de coincidência e que não seria verdade. Então, por exemplo, imagina que eu faço um comentário pra você agora e você faz uma cara meio estranha, assim, uma cara meio ruim. E eu falo, putz, ela detestou a minha interrupção, a minha coisa. Só que você fez a cara feia porque você teve uma pontada de cólica. Né? Por coincidência, no momento que eu fiz, você teve uma pontada ali de cólica menstrual, ou sei lá, sentiu uma dor aqui no músculo, porque dormiu torto. E aí tá vendo, né? Eu fiz a pergunta, ela fez essa cara. Poderia ser, né? Uma leitura mental que talvez teria um fundinho ali de evidência, embora não uma evidência correta. Poderia, né? Aí seria uma distorção do pensamento numa situação mais cotidiana e menos psicopatológica, porque aí a pessoa ainda está se fundamentando em alguma evidência. Entendi. Né? A leitura mental não tem nada, nenhuma pista. Normalmente só o pensamento que a pessoa já traz a respeito dela mesma, a respeito do outro, né? Então, normalmente, é claro, pode acontecer nessa instância mais saudável, né, do pensamento, mas normalmente quando traz ali essa convicção, aí os quadros são mais dentro dos transtornos mesmo, né? Que aí a pessoa precisa trabalhar estes pensamentos que nós vimos ali, as crenças, para que a interpretação dela seja mais realista. Ana, mas aí eu tô pensando o seguinte, pra gente saber o que as pessoas estão pensando da gente, até onde eu consigo imaginar, é só perguntando pras pessoas, né? Então, vai ter cenários que a gente nunca vai saber o que a pessoa tá pensando, realmente tá pensando a gente. Então, o trabalho não necessariamente é de investigação com a outra pessoa necessariamente, mas assim uma reflexão própria nossa
sobre aquilo que a gente está imaginando que está acontecendo. Isso. O primeiro passo seria você ter uma abertura, né? Você ter um espaço para entender que talvez não seria só aquela alternativa que você pensou a verdadeira. Né? Talvez a gente não vai conseguir evitar fazer uma interpretação, uma leitura mental. Certo. Às vezes é um processo automático, como a gente vê. A gente faz essa... o Jean foi tomar água agora e não está prestando atenção no que eu estou falando. Fiz uma leitura aqui sobre ele. A gente tem uma tendência meio que natural de querer imaginar o que está acontecendo. Agora, a diferença está, o que eu faço com esse pensamento? Eu vou ter uma certeza ou vou deixar ali meio... Eu vou ter uma certeza e vou passar a agir. Não, agora não vou mais falar com o Jean, vou falar só com o João, que ele que está prestando atenção em mim. Agora, né? Esse jeito de aprender a pensar me parece um negócio que devia ser ensinado, tipo, na escola, assim, no ensino fundamental. Porque tem impacto em tudo. No funcionamento, né? É extremamente básico mesmo, né? Em termos de fundamentos do desenvolvimento da pessoa, porque determina as relações, determina o posicionamento da pessoa diante dos desafios, diante da realidade. Né? Então, realmente seria interessante, né? Desde pequenininha a pessoa entender a importância, né, de aprender a pensar sobre o pensamento, de saber que você pode se distanciar um pouquinho, você teve o pensamento, você vai olhar para ele, peraí, isso aqui está condizente com a realidade? Tem alguma coisa aqui que está concordando com este pensamento, né, nos fatos que aconteceram ou não? Então, seria um aprendizado bem interessante, evitaria, né, diversos transtornos psicológicos, inclusive, porque a pessoa teria crenças mais flexíveis. Né? Então, isso serve como uma proteção para que você não venha recorrer à rigidez, né? Sempre do jeito de pensar. E não precisa nem falar em transtornos mentais, né? Tipo, a gente evitaria alguns problemas no ambiente de trabalho, no casamento, na criação de filhos, Sim. Na relação entre amigos, né? Sim. Ana, e o pensamento mágico? Esse era a leitura mental. E o pensamento mágico? No pensamento mágico, é como se, porque eu pensei, aquilo vai acontecer. É como se o meu pensamento tivesse um poder de fazer acontecer algo ali no ambiente. Né? Então, porque eu pensei que, naquele exemplo, né? Porque eu pensei que eu não conseguiria chegar aqui, então isso vai acontecer, então eu tenho uma certeza. Ou porque eu pensei que talvez o meu chefe ficou chateado comigo, então, de fato, isso está acontecendo. Né? Então, o pensamento mágico é como se, em razão de eu pensar aquilo, o meu pensamento tivesse o poder de fazer a realidade se mover ali na direção do que eu pensei. Aqui entrariam expectativas irreais, tipo assim, quando eu emagrecer 10 quilos eu vou ser feliz. Sim. Entra? Sim, poderia descrever isso, né? Porque a pessoa faz uma determinação de como seria a realidade em razão da forma que ela pensa. Né? E infelizmente, ou felizmente, né, nosso pensamento não controla todos os elementos da realidade, para que a situação se estabeleça. Né? Não é só porque a gente pensa que as outras pessoas vão reagir assim. Ou seja, para que aconteça de fato, depende de muitas outras coisas além do nosso pensamento. Então, a gente conseguir distanciar isso, né? Puxa, o que está ao meu alcance é o meu pensamento, mas naquela situação tem muitos outros fatores envolvidos, né? Então, não é porque eu pensei que isso vai acontecer. Seria maravilhoso a gente ter controle das coisas simplesmente pensando, né? Exatamente. Esse é um ponto fundamental para você se relacionar melhor com os seus pensamentos, né? Até tem uma escola da filosofia que são os estoicos, né? O estoicismo, ele fala que grande parte do sofrimento humano está direcionado ao quanto o ser humano se ocupa e pensa sobre aquilo que não está ao alcance dele. E qual é o problema de pensar sobre o que não está ao alcance? Primeiro, porque, de fato, você não alcança e você não consegue manipular. Mas o grande problema mesmo é porque você deixa de se ocupar daquilo que você teria controle. Né? Você está lá se ocupando por elementos externos, negligenciando, sendo negligente com esses aspectos que está ao nosso alcance, que seria o pensamento. Então, como é que eu penso sobre aquela situação? Né? Então está em autores lá como Sêneca, Marco Aurélio. Isso, eles falam muito sobre a dicotomia do controle, que é exatamente isso. Nós nos ocuparmos mais, pensarmos mais sobre o que está ao nosso alcance, ou seja,
qual é a função que eu exerço nas relações, qual é a minha responsabilidade nas situações, nos desafios que eu tenho que enfrentar, nas coisas que aconteceram da minha história, ou seja, o que eu posso fazer daqui para frente com tudo que me aconteceu, né? Então, trazer para aquilo que está ao meu alcance e se distanciar um pouco dessa tentativa fadada à frustração de tentar alcançar o que é inalcançável. Ora, mas isso aqui é um exercício, né? Isso é uma coisa que quase que diária certeza. Que a gente vai precisar fazer, né? É uma construção, porque a nossa tendência é, muitas vezes, e aí a gente fala novamente de quadros psicopatológicos, por vezes, por exemplo, na ansiedade, de querer controlar tudo. Né? Isso não precisa ser só em quadros ansiosos. Claro. Né? Parece uma necessidade humana. Parece uma necessidade humana, né? De você querer controlar. Por quê? Porque o jeito que eu tinha pensado não era para sentar assim, desse jeito. Eu tinha pensado em sentar aqui. Então eu queria controlar tudo. Eu chego aqui, saiu do meu controle, aquilo me desestabiliza. Vou só abrir um parênteses aqui. Eu sei que a gente está falando de uma coisa um pouquinho diferente, mas isso, você abriu, você falou sobre controle. Tem pessoas, e eu acho que em algum grau acho que todo mundo já teve, uma tentativa de não pensar, de impedir que um pensamento aconteça. Isso é possível? Aí nós temos duas perspectivas, né? A primeira é a do pensamento automático, que nós vimos que ele é involuntário. Acontece. Querendo ou não, ele vai vir aí com pensamentos que não vão trazer tanto prejuízo, se eu souber avaliá-lo, né? Ou aquele pensamento que vai vir e vai me dar um baita prejuízo porque eu vou acreditar que ele é uma verdade absoluta. Uhum. Este pensamento a gente não consegue deixar de pensar. Ou seja, se eu quiser, eu não quero mais pensar nesse assunto. Dá pra gente fazer o exercício, né? Não pensem nesse copo aí, pessoal. Não pensem em copo com água. Já foi. Não pensem num copo com água, não pensem num copo. Não tem como. Então, até pior, né? É pior. Porque eu nem tava pensando em copo com água até você falar. Até olhar, né? E isso com as preocupações é muito recorrente, né? E a tentativa das pessoas, muitas vezes, é assim, não vou me preocupar. Ai, por que eu tô pensando nisso? Olha, eu não acredito que eu tô com esse pensamento de novo. Ai, porque eu não consigo parar. Tem pacientes que falam, né? Parece que a minha cabeça, eu tenho vontade de colocar a minha cabeça num balde para ver se eu paro de pensar, porque eles vêm o tempo todo, né? Então, estes pensamentos, a saída para lidar com eles não é o parar de pensar, porque é frustrado. A gente não vai conseguir parar. A saída está em o que eu vou fazer quando reconhecê-lo. Perfeito. Quando identificá-lo. Né? Agora tem uma outra perspectiva, eu falei que eram duas. A segunda seria o padrão de ruminação, de preocupação, que é aquela repetição do pensamento numa mesma temática, né? Dentro do padrão de preocupação, especificamente. Esse tipo de pensamento, ou seja, que eu fico ali com a mesma temática, existe uma técnica utilizada em alguns casos de ruminação, que seria a parada do pensamento. Que é eu reconhecer a ruminação. Olha, nossa, eu tô aqui há 15 minutos já parada pensando, eu vou focar, vou fazer outra coisa, agora eu vou buscar, né? Então, essa técnica para ruminações seriam aí indicada no sentido de você daí direcionar a sua atenção para outro foco e aí buscar... Então, para você parar de pensar nisso, tem que se engajar em outra coisa. Isso, você direciona a sua atenção, mas aí é um treino de novo, né? Perfeito. Se você perceber que você tem essa autonomia para direcionar o seu pensamento, né, o foco da sua atenção, para outro lugar. E aqui a gente começa de novo daquele ponto de você perceber que você pode se distanciar. Nos quadros onde o pensamento traz esse prejuízo, nós somos como se fossem sequestrados por ele. Né? A pessoa perde o controle sobre o que está pensando e a preocupação fica ali o tempo todo. Então, recuperar essa autonomia, né? A gente fala, puxa, eu consigo direcionar o meu pensamento. A gente pode treinar. E começa o treino por exercício simples. Então, por exemplo, você pode ir na sua casa, selecionar alguns objetos que estão próximos de vocês, pode fazer até agora esse exercício. Alguns objetos que estão próximos e tenta focar a sua atenção neste objeto. Né? Então, eu estou vendo o meu copo com água, eu estou percebendo a quantidade de água aqui, o tamanho do copo, a temperatura da água eu consigo sentir, né? Eu estou próxima aqui, o quanto eu já bebi, que tem uma marquinha de batom ali. Então, eu intencionalmente estou direcionando e enquanto eu fiz essa descrição, não me veio nenhum pensamento.
né? Porque eu consegui direcionar o meu foco aqui. E ainda que viesse um pensamento automático, né? Assim, meu Deus, o que eles estão achando do meu exemplo? Será que eu vou conseguir finalizar esse exemplo aqui? Será que eu vou conseguir conectar com o conteúdo? Poderia ter vindo esse pensamento, né? O que eu ia fazer com esse pensamento? Ok, da mesma forma que você veio, eu vou deixar ele ir embora e vou continuar exercitando aqui dentro, né, focado no copo com água. Então, é um exercício que você pode fazer, mesmo que você perceba o pensamento vindo. Você, né, os autores dizem até gentilmente deixe o seu pensamento. Seja gentil com você mesmo. Agora, não é isso, né? Ele veio, os autores até falam que é como se fosse aquela visita chata, né? O que você faz com uma visita chata na sua casa? Você não bate a porta, né? Putz! Não, você, querido, né? Tá, e aí daqui a pouco ela vai. Né? Então você tem uma tolerância e você deixa ele embora. Agora, no teu exemplo do copo, esse exercício aqui, talvez a relevância para a vida cotidiana de prestar atenção no copo não seja lá grande coisa, mas a pessoa pode fazer isso quando ela está, por exemplo, trabalhando, ela pode fazer isso quando ela está se exercitando, ela pode fazer isso quando ela está fazendo uma coisa importante com os filhos. Sim, né? É uma escala, né? Aqui seria o ponto zero, para aprender, né? a fazer isso. A pessoa perceber que tá ela pegando o pezinho de 1 quilo, daqui a pouco vai poder pegar um mais pesado. Exatamente. Para ela perceber que ela consegue ter essa autonomia. Na prática, na vida acontecendo, é exatamente isso. Puxa, eu estou aqui com os meus filhos e o meu pensamento está lá na preocupação, o que eu vou fazer? Ou o que eu fiz, como é que foi, porque foi ruim, não foi legal, ou o que eu tenho que fazer. E eu estou deixando de aproveitar coisas que muitas vezes são valiosas, são significativas, porque o meu pensamento está aprisionado lá em uma determinada temática. Então eu posso voltar o meu pensamento, aqui no caso a consciência, né, que a atenção mais consciente, para o momento presente. Então, eu vou intencionalmente deixar o meu pensamento preocupado e, né, suspenso e intencionalmente, puxa, o que meu filho está falando? Ou no celular, né, hoje em dia também. Ali. Não, eu preciso voltar a minha atenção aqui para o meu filho. O que ele está falando? Puxa, olha que legal a atividade que ele fez. Então, é um treino, é um exercício. Você deixa de funcionar cognitivamente, né, no seu pensamento, no modo automático. Ou seja, conforme o pensamento vai vindo, você vai sofrendo, você vai se comportando, conforme o pensamento pipoca ali, né? Não, você passa a ter mais autonomia, você assume as rédeas de novo, né? E aí, à medida que o pensamento vem, então você escolhe o que você vai fazer com ele e direciona a sua atenção para onde é mais importante naquele momento. Ana, vamos falar mais de algumas que você quiser, e depois eu queria que você fizesse uma espécie de ilustração comigo. Como que você faz no consultório? Porque uma das coisas que a gente quer fazer aqui no Mente... Como é que chama? No Saúde Mental em Evidência. Não precisa cortar não, viu? Saúde Mental em Evidência. Uma das coisas que a gente faz aqui é tentar mostrar um pouco, abrir a porta do consultório, né? Porque o psicólogo, ele fecha a porta, ninguém sabe direito o que acontece lá dentro. E como o nosso compromisso é com procedimentos que têm evidências científicas e você trabalha sob essa perspectiva, a gente quer mostrar um pouco como é, sabe? Então eu tenho aqui deverias, raciocínio emocional, personalização, viés de confirmação. Se você quiser falar um pouco sobre essas coisas, e aí eu vou te pedir pra gente ilustrar, tipo eu sendo um paciente, alguém que tem uma crença, que a gente... Pode ser? Pode ser? Claro, vamos lá, legal. Falando sobre o deveria, né? Ou esse... Quando a pessoa vive ali circulando seus pensamentos nas possibilidades, e tem algum mal nisso? Só se a pessoa começa a sofrer em razão disso, né? Ou se paralisar, então ela não age mais porque ela precisa de uma certeza absoluta e essa certeza acaba não vindo, principalmente porque ela está o tempo todo nas possibilidades. E se eu tivesse feito assim, ou se eu fizer, e se eu, né? Então ela pensa muito nas diferentes possibilidades, normalmente das que já passaram, e se eu tivesse feito, e se eu não tivesse feito, como seria, né? Ou também essa forma abstrata de pensar sobre o futuro também, mas e se eu fizer, e se eu... E aí isso paralisa também a ação dela, porque a pessoa fica presa no mundo das possibilidades, né? Então isso passa a ser um problema quando traz esse prejuízo, ou no comportamento da pessoa
parar de agir porque ela quer ter a certeza da melhor alternativa possível. Muitas vezes eu recebo perguntas no Instagram dos meus alunos, eles falando assim, Ana, e se eu estudasse esse livro primeiro ou esse? Esse, ou qual que é o melhor? Eles querem assim a ordem perfeita para estudar, o melhor jeito de estudar, a melhor estratégia, porque eu quero o melhor... E se eu não fizer certo, isso pode prejudicar, né? Então, aquela possibilidade. E aí eles não estudam nada. Não começa a ler nenhum. Não começa a ler nenhum. Perderam mais tempo ali pensando, né, na estratégia perfeita. E acabam paralisando. Isso traz um prejuízo além do sofrimento. Porque aí, ao final das contas, ela não estudou e aí ela não aprendeu e a prática dela não melhorou. Então, de fato, ela teve ali um fundamento verdadeiro para a prática clínica dela, por exemplo, ter sido prejudicada em razão do padrão de pensamento dela. Como que você desconstrói isso? A gente ajuda o paciente a, primeiro, observar a imprecisão destes pensamentos. Né? O quanto... você, diante de uma mesma situação, pensar em diferentes, às vezes dezenas de possibilidades, isso é impreciso, porque as situações vão tendo um desdobramento específico, né? Nós normalmente funcionamos em termos de uma alternativa que acontece na realidade, né? Então, primeiro, identificar essa imprecisão e depois a inutilidade. Não tem uma utilidade de eu pensar... em tantas possibilidades assim, se ao fim eu terei que optar por uma delas. E a outra estratégia principal seria você aprender a lidar com as incertezas. Né? O tempo todo nós estamos apostando em situações sem termos certeza absoluta de qual vai ser o desfecho dela. Eu estou tomando essa água aqui, eu não sei se ela está limpa, se ela vai me dar alguma coisa depois, eu não sei, mas eu tomei. Né? Eu estou aqui, eu sentei na cadeira, não sei se eu vou cair quando eu levantar, passar vergonha, eu não sei, mas eu vim, eu fiz. O tempo todo, nessas pequenas coisas, nós lidamos com incertezas e mesmo nas maiores proporções também fazemos isso. Quando eu pego o meu carro, quando eu ligo, eu não sei se eu vou chegar ao destino final, eu não sei se eu vou chegar ao final do dia na minha casa, nós não sabemos e o tempo todo nós estamos enfrentando essas incertezas. Num padrão mais impreciso, mais distorcido de pensar, e o IC entra nesse exemplo, eu estou sempre ali tentando me certificar de que aquilo vai ser a melhor forma de me comportar. Então, quando eu entendo que a incerteza ela faz parte e que eu já me arrisco em tantas outras condições, por que nessa situação eu estou no IC? Será que eu sou tão frágil assim? Se todo o resto da minha vida eu encaro as incertezas e eu lido com as consequências dos imprevistos, enfim, mas nessa situação específica eu estou ali IC. Então, quando a pessoa faz esse exercício de olhar para toda a sua vida, né, para a sua história, para o seu momento presente e ver que tantas outras circunstâncias ela lidou com a incerteza e ela conseguiu superar as situações, a gente aproveita essa percepção do desempenho competente dela para reproduzir nessa situação que ela está ali vagando nas alternativas, né? Então, ok. E aí a gente vai questionar. E se o pior acontecesse, né? O que de pior poderia acontecer nos ICs? E como é que você lidaria com esse pior? Quais seriam as alternativas que você teria? Daqui a um ano, como é que a sua vida estaria se o pior acontecesse? Como é que você teria lidado, se relacionado com isso? Então, a gente traz a pessoa a pensar de uma forma mais concreta em como ela lidaria diante daquela alternativa que ela está ali amedrontada, né, e buscando outras para pensar. Perfeito, muito bom. Raciocínio emocional, personalização? Vamos lá. Raciocínio emocional é quando a pessoa pensa pela perspectiva da sua emoção. É um pouco que a gente falou mais cedo. A gente falou mais cedo, né? A gente deu esse exemplo. Então, ela enxerga as situações pela perspectiva do que ela sente, e aí ela passa a se comportar em razão disso também. Perfeito. Personalização? A personalização, ela traz para si mesma a responsabilidade, o centro de tudo o que acontece.
Então, é aquilo que nós falamos da dicotomia do controle, ela ignora isso, ela ignora que existem coisas que estão ao alcance dela e coisas que não estão, e passa a assumir a responsabilidade de tudo. Por exemplo, quem já ouviu alguma mãe falando assim, puxa, o meu filho não é bem sucedido no trabalho, nenhum filho meu foi bem sucedido no trabalho. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei como mãe, porque nenhum filho meu... Então, por exemplo, a gente deveria botar na conta, sei lá, um mercado de trabalho competitivo, a crise na economia, o próprio, sei lá, engajamento desse cara, dessa moça, Exatamente. Com estudos e habilidades, tudo isso. Sim. Mais ou menos, eu fiquei pensando aqui, né? Imagina que o teu voo pra cá, pra vir gravar o podcast, tivesse sido cancelado. Né? E a companhia não remarcou e só vai sair o avião amanhã e não tem como você estar aqui amanhã a gente não pode fazer, você já tinha um outro compromisso e você não vem. É como se você falasse, a culpa é minha. Você estaria desconsiderando, tipo, pô, mas foi a companhia aérea que cancelou, não tem nada a ver com isso. É mais ou menos isso? Exatamente, eu me coloco no centro da responsabilidade daquele problema todo. Eu assumo aquilo que é minha parte, mas vou além. Eu tomo tudo aquilo que não está ao meu alcance e sofro com aquilo. E para justificar isso, você poderia chegar na conclusão, não, mas eu deveria ter comprado a passagem para o outro dia anterior. Chegado 2 dias antes para prevenir aí eu vou justificando a minha culpa, a minha personalização. Uhum. Porque se eu tivesse sido uma boa mãe, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito tal coisa, eu poderia ter falado, né? Se eu tivesse vindo antes, enfim, aí eu começo a justificar para encontrar elementos, né, que me deem ainda mais certeza desse meu jeito de pensar. Pô, ouvindo esse teu exemplo, eu fiquei com a impressão que dá para esses erros de pensamento você ter tipo 2, 3 misturados? Porque o que me veio aqui foi, vê se eu tô entendendo certo. Personalização, meu filho não foi bem sucedido porque eu não fui uma boa mãe. Tô personalizando. Tem um raciocínio aqui, talvez tudo ou nada, no sentido de ou eu sou uma boa mãe ou eu sou uma péssima mãe. Ignora o fato de que eu posso ter sido uma boa mãe e cometido erros, eu posso ter sido uma mãe meio ruim e ter tido acertos. Talvez um pouco de catastrofização, então... Ele nunca vai ser ninguém na vida, então eu vou ter que sustentar ele pro resto da vida. E aí, porque ele não vai ter um trabalho decente, ele nunca vai arrumar uma esposa, ele vai ser infeliz, vai ser deprimido e vai terminar se matando. Poderia ter tudo isso misturado, sim. A descrição das distorções, ela foi pensada de uma forma didática, né? Uhum. Para nos ajudar a pensar sobre o nosso pensamento, a reconhecer esse pensamento distorcido e buscar alternativas que funcionem melhor. Mas na prática, elas podem acontecer ao mesmo tempo, se sobrepor, né? E também coexistirem, né? Ou seja, acontecerem sempre ali simultaneamente. Então, pode acontecer sim. Mas isso acontece, na verdade, a descrição das distorções, ela tem uma função mais terapêutica, né? Porque qual que é a função de identificar que eu estou pensando errado, se isso não me ajudar a pensar melhor, né? Então, a finalidade é essa, eu identifico para que eu possa melhorar esse pensamento, mas elas podem acontecer. E uma coisa que eu achei interessante, você falou da parte didática, é que é legal porque talvez quem esteja vendo a gente, ouvindo a gente, tenha notado que à medida que eu dou meio que um nome, é mais fácil de eu identificar, né? Porque se eu ficar assim, deixa eu analisar o que eu penso errado. Puxa, talvez eu vá demorar muito tempo pra chegar em algum lugar, né? Errado? E será que é errado? Né? Mas assim, isso é um... Putz, tudo ou nada é quando é assim. Catastrofização é quando... tá aqui, né? Exatamente. Então, a descrição ajuda a enxergar, né? É uma espécie de mapa. De mapa, né? De bússola. Uhum. Exatamente. O processo terapêutico vai se dando... percorrendo esse mapa, né? Ajudando o paciente a identificar os pensamentos e a como melhorá-los. E o último que eu vou te perguntar, para depois a gente exemplificar, é o viés de confirmação. O que é isso? Isso, viés de confirmação tem uma questão, né? Quando a pessoa ela tem o pensamento distorcido, como nós falamos, ela ignora parte da realidade apenas buscando aqueles elementos que confirmem o jeito dela pensar.
É como eu disse assim, então, puxa, eu tô aqui no podcast, será que tá legal? Porque eu já estava anotando ali e o pessoal da equipe agora acabou saindo do estúdio, eu acho que eles estão entediados, né? Puxa. E eu acabo buscando elementos, então eu vou ver que o João olhou de novo, eu vi que o menino saiu, eu vi que o João agora ficou quieto ali, tá me olhando, eu vou buscando só elementos que confirmem aquilo, meu jeito de pensar, e ignoro todo o restante. Que desconfirmaria. Né? Então, a forma de você lidar com este erro é ajudar o paciente a perceber todas as evidências, né? Todos os elementos, todos os fatos que poderiam flexibilizar essa minha interpretação, a princípio mais rígida. Me lembrei de um exemplo que teve muita briga na época de candidato à presidência, né? Eleições e tal. Seria mais ou menos isso, assim, por exemplo, eu acredito que todo mundo que vota no candidato X é maconheiro. Quem vota no candidato X é maconheiro. Aí eu encontro na minha vida uma pessoa que vota naquele candidato X e fuma maconha. Fala, tá bem? Aí, viu? Aqui. Ou o contrário, né? Todo mundo que vota no candidato Y é racista. Olha, esse aqui vota naquele candidato, então ele é racista. Desculpa, não, aí não. Eu encontrei alguém que vota naquele candidato e de fato é racista. Aí, tá vendo? Ó, todos mundo... são. Isso. Porque é como se eu pegasse um exemplo e dissesse que todos são. Eu acho uma maçã podre e digo, todas as maçãs estão podres, é isso? Não. Eu acreditava que a maçã estava podre e numa caixa de maçãs eu só olho para podre. Exatamente. Você capta uma informação específica para justificar o que você acredita. Você já acredita. E aí você tem uma série de comportamentos a partir disso, né? Porque você pode tornar uma pessoa agressiva, enfim, você pode fazer um monte de coisa com isso. E talvez ficar mais inflexível ainda, né? Porque tem a confirmação do mundo. Olha aqui, ó. Exatamente, é o radarzinho, né? Que a gente. Peraí, eu preciso de alguma coisa que confirme o meu jeito de pensar, para dizer que eu tô certa. Olha aqui, né? E aí eu fico captando só aquilo e ignoro todo o resto. Então, a opinião dos outros contrárias não são consideradas, né? Evidências da minha vida mesmo, situações anteriores, também são desconsideradas para que eu tenha essa busca por elementos que me façam ter certeza que eu tô certo. Ana, mostra pra mim fala uma coisa aí que eu poderia acreditar pra gente fazer como... Te dá uma crença? Me dá uma crença pra você... Vamos pensar no sentido de que você é uma pessoa muito explosiva e que você... Mas era pra ser um exemplo fictício, Ana. Tô fazendo uma revelação, tá bom, desculpa. Eu sou muito explosivo. Anota aí pra não ter erro. Não, tá bom, vai. Eu sou muito explosivo, manda. Você é muito explosivo e que você acha que não consegue mudar isso. Porque você... É quem eu sou. É quem você é e as pessoas também não colaboram para... Elas também me irritam. As pessoas também são ignorantes e são burras. E isso... Esse o mundo e tá bom. Assim. Aí eu te falei isso. E aí, o que acontece? Já, me conta algumas situações, então, que você se sentiu com raiva e que você percebeu que era isso mesmo. Eu tenho uma certa agitação, uma certa hiperatividade, eu tenho muita pressa, né? Mesmo que eu não esteja atrasado, mesmo que eu não precise, eu sempre tô com pressa. E é comum quando eu tô dirigindo, sei lá, numa rua que é pra andar a 40 por hora e a pessoa tá andando a 20, vai me dando nos nervos. E aí eu não faço, assim, eu não vou lá brigar e tal, mas eu começo talvez a dirigir mais colado, eu dou uma buzinadinha... não pra pessoa ouvir, mas posso estar com o vidro fechado e falar, sua lesma, vai logo, alguma coisa assim. E com essa situação, como é que você se sente? Então, às vezes quando eu me dou conta da situação, eu me vejo meio como, puta, como você é idiota, cara, você tá 20 minutos adiantado e você tem que chegar num negócio que você tá 3 minutos, você vai chegar 17 minutos adiantado, por que você tá estressado? Mas aí, aqui já é um paciente bom que já tá reconhecendo. Desculpa. Tá bom. E aí eu me sinto meio tipo, cara, não precisava disso, mas às vezes vem juntar, não adianta, eu sou assim desde que eu nasci. E teve alguma outra vez que você não se irritou e que você conseguiu se sentir bem também? Acho que quando eu, antes de passar pela experiência de que pessoa lerda, eu, tipo, meio que disse pra mim mesmo assim, não, vamos lá, vai na manha, você tá tranquilo, tá coragem, não precisa ter pressa. Tipo, já meio que, quase que
uma prevenção a isso, assim? Aqui você deu 2 exemplos, então, que mesmo quando você se irrita e tem essa direção mais agressiva, por vezes você pensa ali que o seu pensamento às vezes não teve tanta utilidade assim, né? Que não adianta pensar assim, porque... E da outra vez que você já foi mais flexível, o fechamento disso também foi produtivo. Mas que na hora eu não lembro. Na hora... Eu não lembro do tipo, pensa assim, você não tá com pressa, você tá perto, você não precisa correr, você não mora mais naquela cidade que você estava sempre atrasado, você mudou de cidade, não precisa. Eu esqueço disso, entendeu? Quando eu vi, já foi. Ou seja, porque tem uma emoção ali facilitando que você não considere outras possibilidades. É isso? Isso. O importante aqui na nossa conversa é você observar que esse teu jeito de pensar está influenciando o jeito que você sente na situação. Faz sentido pra você? Faz. E que aí você passa a interpretar essa situação pela perspectiva da tua emoção, da raiva que você está sentindo. Então, porque eu estou com raiva, a pessoa da frente precisa andar rápido e precisa andar do jeito que eu espero que ela ande, né? E o quanto disso te traz prejuízo? Isso já te trouxe prejuízo, Jânio? Atrás, porque aí, tipo... Eu não diria um prejuízo, assim, prático, porque, sei lá, nunca bati o carro. Quer dizer, já bati o carro, não nessas situações. Bati o carro por acidentes mesmo, assim. Mas, tipo, nunca bati o carro por isso. Ou nunca, sei lá, desci do carro e arrumei briga. Nunca fiz nada disso. Mas, tipo, já fiquei com dor de cabeça. Já fiquei, tipo... Fui dar, sei lá... Voltar para as minhas atividades e tava com uma perda, assim, porque já tava meio afetado emocionalmente, entendeu? Além do trânsito, você reconhece esse teu jeito de funcionar também parecido, assim? Reconheço. Reconhece também olhando para a situação de acordo com o jeito que você sente. De tipo, parece que o mundo tá lento, essas pessoas são devagar demais, assim. Era pra ser um exemplo fictício. Mas tá tudo bem. Tá ficando uma terapia. Já vou cobrar daqui a pouco. Terapia. E já, você me falou agora dos seus prejuízos, né? E acredito, então, que essa situação ela se estende para outras relações além do trânsito, né? Isso acaba te trazendo algumas... Às vezes minha esposa reclama que eu tô sempre com pressa quando eu não preciso. Tipo... Estamos indo para um churrasco que começa às 7 e são 7h05, não tem pressa de chegar. Tipo, 7h08 eu vou estar lá. Tipo, por que você tá com pressa, entendeu? Uma perspectiva, um trabalho interessante que a gente pode fazer, já, é você aprender a perceber essa emoção, né, essa irritação que você tem, porque você passa a se comportar em razão dela, né, e entender qual é a função dessa emoção. É porque você está agindo, pensando, pela perspectiva da emoção. É como se você usasse essa emoção como um óculos e você passa a enxergar as pessoas, passa a enxergar a situação dessa forma, considerando só o que você sente, né? Mas a emoção ela não é um bom parâmetro para interpretar as situações, né? Porque ela é muito instável. As nossas emoções, você deve ter percebido que elas chegam num pico, né? Deve ter aquele momento ali do trânsito que você chega num pico, né? De raiva. Logo depois já dá uma descidinha, assim, né? Tipo, passou, não, mas diminuiu, né? Exatamente. Qual seria a diferença, né? De você, qual é a reação que você tem quando essa emoção está no pico? E se você deixasse essa emoção diminuir um pouquinho, a sua reação certamente seria outra. Provavelmente. Você imagina que... Acho que sim. Você responderia de uma forma diferente. Quando você tenta se acalmar, você percebe que o seu comportamento se altera. Com certeza. Então, esse é um ponto importante que nós poderíamos trabalhar, né? Tanto no sentido de você identificar as emoções nesses momentos que você responde mais agressivamente. Tipo, saber o que eu tô sentindo. Saber o que você tá sentindo. Raiva. Isso. E entender que essa emoção que você está sentindo, apesar dela ser desconfortável, ela não é perigosa. Então, você pode aprender a tolerar, porque eu estou sentindo, eu posso tolerar porque não preciso me comportar imediatamente em razão dessa emoção. O sentir é uma coisa, o comportar-se é o outro. E entre esses dois elementos, precisa ter o elemento do pensamento. Então, é isso que nós vamos treinar. À medida que você deixa a sua emoção descer a onda, né, ali, o elemento do pensamento começa a funcionar melhor. Então,
a proposta é, ainda que você perceba esse desconforto da tua emoção, que você possa tolerar um pouquinho mais. Sem buzinar, sem acelerar. Segura, né? Então, assim, no sentido de entender que, ok, eu tô sentindo isso, mas isso não é perigoso. Não precisa expressar. Não preciso expressar isso. Né? Você pode ser mais tolerante. Nós vamos trabalhar isso aqui em terapia. Para você perceber o quanto você é resiliente frente a esse desconforto emocional. É que você não precisa reagir imediatamente. Mesmo em outras situações. Você ter uma discussão, como você já me contou várias vezes, discussões, então eu tenho que imediatamente me comportar, né? Tenho que expressar, gruda o que eu sinto com o que eu faço. Né? Então aqui nós estamos identificando o que você sente, o que você pensa e o que você faz. São elementos que estão relacionados, mas eles não são colados, eles funcionam de uma forma independente. Faz sentido para você? Faz total. Então, fica essa proposta de você identificar o que você sente, perceber que você pode tolerar um pouco mais esse desconforto para que o elemento daí do pensamento fique mais ativo. Aí a gente não vai mais entrar naquela situação que você me falou, Ana, mas eu não consigo pensar. Não consegue porque você estava intolerante a essa emoção. Né? Então a gente vai trabalhar nesse sentido, de desenvolver a sua tolerância a essa emoção, para que você consiga pensar melhor sobre essa situação. Tudo bem? Fechou. Até semana que vem. Sua terapia é assim? Se ela não é, talvez você preste atenção no que você está fazendo. Ana, posso... Vai. Não, fica à vontade. Vai lá, posso fazer mais um exemplo? Claro. Vamos lá. Vamos fazer outro exemplo aqui. Esse não é real. Tá. Opa, não é. Esclarecendo. Vou esclarecer, mas eu queria exercitar esse aqui. Então imagina que eu tenho o seguinte pensamento aqui agora. Você é minha terapeuta. Vamos direto, você é minha terapeuta, tá? Ana, acho que eu fiz umas besteiras no meu trabalho. Porque foi o seguinte, eu fui entrevistar uma pessoa lá no meu podcast e eu tava tão empolgado em conhecer essa pessoa, em fazer essas perguntas e esclarecer algumas dúvidas que eu tinha, que eu acho que o João, que é lá meu co-host lá no podcast, eu acho que ele ficou chateado comigo. Porque acho que eu não dei muito espaço pra ele perguntar e tal. E assim, eu só me dei conta quando acabou, assim, que eu tava tão empolgado. E, na hora de ir embora, ele deu um tchau que eu achei meio esquisito. Eu mandei um WhatsApp pra ele ontem sobre outra coisa, ele demorou, várias horas pra responder, e às vezes ele responde rápido, assim. E, eu tô com medo de ter meio me queimado com ele, assim, entendeu? É o primeiro trabalho que vocês fazem juntos? Não, a gente tá fazendo esse podcast juntos. A gente é sócio no MPBE, eu coordeno uma especialização em prática baseada em evidência em psicologia, em que ele tem várias aulas lá, mas ele é uma cabeça pensante na proposta, no instituto, nos cursos. A gente já trabalha junto há algum tempo. E o podcast foi a única entrevista que vocês fizeram ou teve outras? Não, teve outras. Como foi? Outras. Não, pareceu tudo bem, assim, acho que teve algumas que talvez eu tenha perguntado mais, talvez algumas ficou equilibrada, não sei se tem alguma que ele perguntou mais, mas quando a gente foi almoçar no intervalo da gravação de um para outro, eu dei uma perguntada para ele assim, e aí, João, você tá gostando dos episódios? O que você tá achando? Ele falou, cara, tô gostando, só veio gente boa, cada puta papo legal, acho que tá cumprindo o objetivo. Mas ele não falou nada do pergunta menos, você tá demais, dá espaço pra mim, não falou nada disso. Mas não sei se ele falaria também. Ele não te deu nenhum feedback negativo sobre esse ponto? Não, nenhuma, não. Mas depois... será que eu devia perguntar? Sobre o feedback? É uma alternativa. Depois da entrevista, vocês chegaram a se falar? Não, porque já tava meio tarde, acho que ele tava cansado e eu também, vambora, o dia inteiro trabalhando e tal. Mas assim, geralmente ele, tô descendo, tchau, tal, até amanhã, não sei o quê. E, sei lá, ele saiu meio rápido, assim. Isso que fiquei meio encanado, assim, sabe? Olha que interessante, Jean. Você me contou aqui, primeiro da tua experiência profissional, né? Você já estava me contando das suas experiências anteriores. Do trabalho que você vem desenvolvendo com o João, projeto que vocês estão aí, né, inovando em uma série de perspectivas aí muito importantes, né? E você reconhece a importância desse trabalho, né? Não, você adoro. Está feliz, está realizado, claro. Né? Isso é muito legal. Então, veja quantos elementos nós temos aqui sobre a importância do teu trabalho, a relevância, né,
do que vocês estão fazendo juntos, né? Isso é um ponto interessante. E aí, por outro lado, você está me contando de uma situação que você teve, veja se eu compreendi certo, né? Uma das entrevistas talvez não tenha sido tão legal e você ficou aí... Não, foi muito legal, só que eu fiquei na noia se eu não dei pouco espaço pra ele. Mas não foi, tipo assim, o meu medo é que eu acho que ele tá pensando assim, ele quer aparecer, ele quer não sei o que lá, mas no fundo é que eu tava tão empolgado que quando eu vi, eu tava atravessando e perguntando, entendeu? Mas a minha intenção era boa, mas você conhece o ditado, né? De boas intenções o inferno tá cheio. Então, assim, a minha intenção era boa, mas não sei se ele falou, puta, um cara, sei lá, entendeu? E aí, quando vocês almoçaram juntos, ele falou que tava gostando. Não, mas a gente almoçou antes. Mas foi antes da gravação. A gravação acabou, foi embora. Foi embora. Okay. Mas era pra ir embora mesmo. Sim, era hora de ir não embora. Não teve nada fora do programado, não, né? Era não. o horário. Ok. Veja aqui, a gente descreveu uma série de situações. As que aconteceram anteriormente, o fato que você está me colocando aqui e o teu pensamento, o teu jeito de pensar sobre o que aconteceu, né? O que é importante nós observarmos? Isso de uma forma ampla, né? Então, te proponho a pensar dessa forma para a gente construir a tua conclusão sobre essa entrevista final ali, né? Então, ok, a gente vem de uma construção de uma relação de trabalho que tem admiração mútua, de um trabalho importante, né? Que vocês têm ali uma relação de sociedade estabelecida, e isso requer alguns princípios, né? Para a pessoa ser sócia, imagino que vocês tenham alguns pontos em comum. Vários, né? Faz sentido? Faz sentido, ótimo. Então, acredito que você poderia pensar, e a gente pode discutir isso agora em terapia, as alternativas para que você viesse a confirmar o seu jeito de pensar. Mas como é que eu vou saber o que ele está pensando? Né? Você está fazendo exatamente esse exercício, atribuindo o pensamento dele. Né? Considerando esse ponto de interrogação que nós temos agora aqui, né? Será que o João ficou chateado comigo? Quais são as evidências que te confirmam isso, que te fazem ter certeza disso? Assim? Ele foi embora meio de sopetão, assim, tipo, deu um tchau meio rápido, assim. E ele demorou um tempão pra responder o WhatsApp, que não é habitual, assim, ele costuma ser ágil. Assim, não ágil imediatamente, mas ele não leva 6 horas pra responder o WhatsApp, assim. E era de outro assunto lá, mas de trabalho, né? Ótimo. E se a gente for pensar do outro lado, se você tivesse que ser o seu advogado aí, quais seriam as evidências que você teve ao longo do teu trabalho, quanto você conhece o João, que te tranquilizariam no sentido de que talvez o João não tivesse tido essa interpretação? Não, ele não fez nenhuma cara, sei lá, de bravo durante a gravação, mas ele também pode ter disfarçado. Então, acho que só consigo pensar se ele tivesse feito uma cara de bravo ou se ele tivesse vindo, sei lá, me falar. Mas, pô, ele é um cara um pouco reservado, assim. Não sei se ele viria na lata me falar, não gostei, pô, que aí. Acho que ele não faria. É coisa que eu faria, mas eu acho que ele não. Ele não. Acho que não. Certo. Ok, nós temos algumas evidências, então. Pensando nessa possibilidade dele ter ficado chateado, né? Quais seriam as outras possibilidades dessa mesma situação? Uma delas é ele ter ficado chateado. Pode ter acontecido? Pode ser. Quais seriam as outras possibilidades que justificariam o João ter saído, não ter falado com você agora depois? Que outras possibilidades? Além dele ter ficado chateado com você? Não, pode ser que, tipo, sei lá, o Uber dele já tava praticamente chegando, então ele precisou sair rápido. O WhatsApp, sei lá, o João mora no meio do mato ali, pode ser que ele tava sem sinal, ele tem uma filha, né, então talvez depois de vários dias que a gente ficou trabalhando junto, ele com pouco contato com a filha, talvez ele tenha ficado mais presente ali, deixado o celular longe pra curtir a filha, pra fazer as coisas domésticas, por isso não ter respondido. Sei lá, às vezes ele nem percebeu, assim, ele esqueceu de dar tchau, assim, tipo... São essas coisas que eu consigo pensar, assim. Essas alternativas me parecem bem plausíveis. Elas fazem sentido pra você também? Não, fazem. Eu queria saber, entendeu? Veja, aqui a gente viu uma série de possibilidades.
né? Para ter certeza sobre elas, o que a gente poderia fazer? Para não ficar nesse mundo das ideias, né? Das possibilidades. Instalar uma escuta no João e ver o que ele conta pra mulher dele? Não? Instalar uma escuta? Instalar uma escuta nele, invadir o celular dele. Essa seria uma alternativa bastante complexa, né? Aí, se ele descobre e um pouquinho que... legal, talvez. Eu adorei. Eu tô adorando. Vocês vão continuar? Vamos, por favor. Não, assim, falando sério, assim, sem instalar escuta, eu acho que o único jeito é perguntar pra ele. E me explicar. Falar, João, fiquei encanado aqui, velho. Você achou que eu falei demais, perguntei demais, atravessei demais. Você ficou, desculpa. Se você ficou, desculpa, mas, sei lá, né? Se você ficou, me avisa pra eu mudar da próxima vez. Isso. E queria te explicar que, puta, eu tava muito empolgado, assim, com o assunto. Queria matar várias curiosidades, assim. Acho que eu iria por aí, assim. Essa é uma boa alternativa, então. Você esclarecer com ele e agora eu já vou te preparar. E se acontecesse o pior, se ele falasse, não, já eu realmente fiquei chateado com você. Como você acredita que reagiria? Qual seria a sua reação frente a isso? Acho que eu pediria desculpa. Falar, puta, desculpa. Entendo, né? Tipo, negócio que nós dois fazemos junto, faz sentido ele querer dividir, querer participar igualmente, e me comprometeria a prestar mais atenção nos próximos, assim. Então você acha que esse pedido de desculpa e a tentativa de reparação seria uma boa alternativa? Acho que sim, do que eu vocês? conheço dele, Acho que ele também... é um cara razoável, ele não ia, por causa disso, criar um negócio, acho que ele entenderia, assim. E a partir desse acordo, como você se sentiria? Não, tudo bem, tipo, limpamos, né? Limpamos. Tipo, putz, eu pisei na bola, ele não gostou, pedi desculpa, me comprometi a mudar. Ele falou, não, beleza, é nóis. É isso. Ótimo, acho que já então nós tivemos aí um bom avanço, né? Observamos a situação que estava te trazendo angústia, observamos as evidências reais, o que poderia ou não ter acontecido, será que de fato ele ficou chateado ou não, né? As outras possibilidades, estava sem Uber, estava... E agora chegamos a uma conclusão do que você pode fazer, né? Que você pode entrar em contato com ele e o pior, né? O que de pior poderia acontecer, como você mesmo disse, dele reconhecer, você também saberia como lidar. Fez sentido para você? Total. Esse raciocínio? Ok. Fechou. Eu preciso dar um recado pra câmera. Eu também tenho então um. Vai. Não, isso. eu acho que o seu comentário vai ser igual ao meu, mas vai você primeiro. Não, mas depois de tudo isso aqui, de eu ficar encanado se eu tô te deixando falar pouco... Beleza, então é o seguinte. Fala. Eu quero dizer o seguinte, olha só, que legal. Eu poderia fazer um monte de piada em cima disso, mas eu quero falar uma mensagem séria. Eu quero fazer uma mensagem séria. Você, indivíduo que não tem conhecimento nenhum com a psicoterapia, que não conhece nada sobre psicologia, que não entende nada de TCC ou qualquer outra coisa, você psicólogo ou psicóloga que talvez nunca na faculdade ou em algum momento não viu como uma terapeuta, um psicólogo experiente faz um manejo de uma situação parecida com essa, você observou uma coisa. Você observou várias coisas, mas uma em especial. A Ana, em nenhum momento, ela induziu o Jean a uma resposta. Em nenhum momento ela disse o que o Jean deveria ou não fazer. Ou deveria pensar. Ela foi construindo, né? Foi construindo através de perguntas, de um raciocínio clínico eficiente para que o Jean tomasse, ou pelo menos ele tomasse uma consciência, ele percebesse aquilo que estava acontecendo e o que ele ia fazer com isso. Maravilhoso. Perfeito? Essa é a primeira consideração e isso não pode deixar de ser observado e pessoas que estão fazendo a psicoterapia ou que vão decidir fazer, isso tem que ser levado em consideração sempre. Perfeito. E eu queria destacar uma coisa também, aqui eu não consigo ficar quieto, é o meu lado psicólogo e o meu lado professor, né? Que para quem faz terapia e não é da área, note como a terapeuta, que é a Ana, ela é extremamente ativa e falante. É diferente daquelas terapias que o paciente fica meia hora, né, falando, aí o João isso, falando, e eu rumino, eu falo, etc. E ela, por que isso é importante pra você? Né? E aqui não, né? A gente poderia pegar um programa, transcrever e contar palavras, mas a minha sensação foi que a gente falou meio 50-50, assim. Eu falava, ela falava, eu falava. Era uma troca constante. Ela não tá ali meio... só ouvindo, acolhendo, né? Ela tá ali, não. E agora? E isso? E aquilo? E nananã. Então quer dizer que você percebe... ela tá o tempo interativa. Então... notem aí para quem é psicólogo, psiquiatra, como é esse jeito de trabalhar quando você se pauta, né, aqui num modelo bem fundamentado, com evidências científicas, e se você
é uma pessoa que não é da área, quer fazer terapia ou já faz terapia, acho que você tem aqui uma ideia de como é que se faz terapia de verdade. Eu queria pedir para a Ana comentar um pouco sobre qual... Porque a Ana ela seguiu uma espécie... Eu não vou dizer que é um passo a passo, vou dizer que é uma estrutura de raciocínio, de como ela montou as perguntas. Você poderia simplesmente dar um overview geral aqui, só para a gente ver como é que você fez isso? Isso é bem importante. Porque essas perguntas não surgiram... A Ana não inventou essas perguntas, essa estrutura, a forma como ela pensa. Ela não criou esse método. Né? Perfeito. Ela é expert neste método, mas ela não inventou esse método. Perfeito. Existem alguns princípios que orientam, né, a condução da psicoterapia nesse contexto. Veja que, como o João disse, é muito importante ajudar o paciente a pensar sobre o que está acontecendo, né, e sobre as possibilidades da ação futura dele também. Então, ajudar o paciente a descrever o que ele sente, o que ele pensa, como ele se comportou. Identificar esses elementos é um ponto extremamente importante, né? Outro ponto também que eu fiz com o Jean é de resumir aquilo que ele trouxe e validar isso para ele. É como se eu pegasse tudo que ele falou, organizasse e falasse, é assim, Jean? É isso mesmo que você disse? É assim que você está percebendo? Né? Então, os resumos são feitos também para ajudar o paciente a se organizar e a validar. Puxa, não é isso mesmo. Olha só o que eu acabei de falar. Vocês perceberam que muitas vezes o Jean mesmo deu as respostas para o que ele iria fazer, as alternativas, né? Ele deu a resposta. E eu peguei isso e falei, Jean, então você viu que nós fizemos isso, você acabou de falar sobre isso, e você acha que isso é viável, faz sentido para você. Então tem esses aspectos, nós ajudarmos o paciente a perceber o que ele acabou de dizer e que isso é possível, faz sentido de aplicar, porque a ideia não é apenas que o Jean tenha uma reflexão sobre o que nós trabalhamos em terapia, mas que ele entenda que isso pode se tornar prático. Veja, eu não fiquei só falando sobre o que o Jean sentiu e por que nós achamos que ele teve essa emoção, porque lá na infância dele... É o que eu ia falar, talvez o João, eu estou representando ele como uma figura paterna de poder e eu quero ir contra a figura de poder que eu internalizei de forma inconsciente. A gente ficou ali cutucando, por quê? Por que que o Jean está sentindo isso sem capacitá-lo para resolver isso, né? Resolver essa situação. Ana, se à medida que você foi me fazendo as perguntas, eu não chegasse em nenhuma ideia, assim, tipo, não sei, não consigo pensar. Você daria algumas ideias? E se você fizesse isso, se você tentasse aquilo? O que você acha? Existem pacientes que têm um repertório mais limitado, como eu disse, já no primeiro ali já estava falando, mas eu achei que no trânsito eu não precisaria, né? Eu falei, tá pronto, já vai dar alta, já, né? Que tem, ou uma resistência, né? Já tive pacientes que, por exemplo, na situação, não, mas eu fui lá, eu quebrei a cara dele, e eu acho que era isso mesmo, eu tinha que ter quebrado a cara dele. Tem que aprender a andar logo. Tem que aprender na marra mesmo, pronto. Tem uma convicção muito inflexível sobre aquilo, né? Claro que daí o ritmo da terapia ele vai um pouco mais lento, muda o ritmo, muda a dinâmica, né? Para nós ajudarmos o paciente tanto a ter mais tranquilidade, para ter consciência, né? Tomar consciência, a princípio até mesmo dos seus prejuízos. Tem muitas pessoas que trazem o relato, mas não tem clareza do prejuízo. Será que está no momento de eu mudar? Será que estou disposta a mudar? Não, eu estou contando aqui, mas eu estou achando que está certo, então eu acho que não tem que mudar também. Então a gente vai trabalhar no sentido da disposição para a mudança, ou seja, o momento para mudar vai ser quando o paciente entender que tem prejuízo naquilo. Não. Então o que eu vou fazer com o paciente? Vou pedindo outros exemplos, como eu fiz com o Jean. Fui pedindo outros exemplos, fui vendo se isso foi se estendendo para outras áreas da vida. Porque às vezes na terapia ele vem me contar só a questão do trânsito. Mas às vezes é uma coisa muito pontual. Às vezes é naquele dia só que ele estava meio virado e não é um padrão, não é um repertório limitado, não é típico dele, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ver a extensão desse problema, né? Se realmente ele não tem habilidade para lidar com as emoções dele, com o comportamento, ou se foi uma situação pontual. Então eu vou pedindo exemplos para entender essa dimensão. E à medida que eu peço exemplos, eu também vou ajudando o paciente a pensar sobre possíveis prejuízos que ele veio a ter.
Aí ele disse, puxa, com a minha mulher também, minha mulher fala isso e eu acabo entrando. Então, aí eu trago o paciente a pensar, puxa, eu acho que vale a pena eu pensar em mudar esse meu comportamento, porque eu estou tendo prejuízo, eu não estou com tanta razão, assim, né? Então, pacientes mais resistentes seria nesse sentido, né, de nós ajudarmos o paciente na disposição para mudar, percebendo ou o seu sofrimento ou o seu prejuízo em relação àquela queixa. Excelente. Cara, que aula, hein? Que aula. Ana, tem alguma coisa que a gente não te perguntou, que você gostaria de falar, que você gostaria de pontuar, alguma consideração? Eu acho que a grande chave para aprender a pensar seria nós entendermos esse processo de distanciar dos pensamentos. Às vezes é a fase mais difícil, é a etapa mais difícil, né? Porque a gente tem um apego com aquilo que nós pensamos, porque como a gente viu, a gente construiu a vida inteira, a gente está vivendo daquele jeito de ver o mundo, né? E às vezes isso é muito apegado ao nosso jeito de se comportar. Então, fazer esse distanciamento, né? Se eu pudesse falar assim, olha, de todo o podcast, se você quiser guardar uma coisa só, guarde isso. Você pode pensar sobre o seu pensamento. Você pode avaliar isso pela perspectiva da realidade e entender que nem sempre a emoção é a melhor opção para interpretar as situações, porque ela não foi feita para isso. As emoções vão nos dar mensagens, vão nos sinalizar. É como se fosse uma notificação, uma mensagem de texto. Puf, essa situação me deixou triste. Essa situação me deixou com raiva. Essa situação me deixou alegre. Então, eu, no meu pensamento, vou ler essa notificação e vou ver se ela é condizente com a realidade. Ah, Ana, isso é muito difícil. Sim, porque eu ainda estou priorizando a emoção. E como a gente faz esse distanciamento? Primeira coisa é entender a função, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo para a discussão e fornecer informações, é o primeiro grande passo, porque quando eu vou conhecendo o meu funcionamento, aí sim eu posso lidar com ele. A gente só aprende a consertar um carro quando a gente conhece as peças, né? Quando a gente sabe o funcionamento de cada uma delas. Então, essa disposição que cada um de vocês está tendo aí de assistir esse episódio e aprender sobre o próprio funcionamento é a primeira etapa. Então, eu sei agora que eu posso pensar e o meu pensamento pode não captar necessariamente a realidade de uma forma fidedigna. Eu posso pensar de um jeito distorcido com base naquilo que eu aprendi da minha vida. E agora eu não estou sentenciado, né, a pensar do jeito que eu sempre construí ali. Eu posso olhar esse pensamento e decidir o que eu vou fazer daqui para frente. Então, isso no processo terapêutico traz muita esperança. E a função do terapeuta é injetar esperança na pessoa, né, no paciente, para que ele entenda que ele não está sentenciado àquilo. E que a partir dali, ele pode vir a decidir como vai ser dali para frente, o que ele vai fazer com esse pensamento, né? Então, incentivo aí a todos a fazer esse exercício. É um processo. Se não tiver fácil fazer sozinho, busque ajuda, busque terapia, porque nós vamos personalizar esse processo conforme o ritmo de cada um de vocês, ajudando da melhor forma dentro das situações para que vocês consigam buscar a melhor forma de pensar e de viver, né? Porque aí impacta com certeza no funcionamento total. Maravilha. João, a última pergunta. Eu tenho uma pergunta que eu procuro repeti-la em alguns contextos, nesse projeto e em outros contextos também, porque eu vejo que esse projeto ele tem uma finalidade de levar o conhecimento ao público geral, mas eu sei também que vai ter psicólogo assistindo, a galera vai querer saber um pouco mais sobre isso. E eu vejo que a carreira do psicólogo ainda é uma coisa um pouco nebulosa, um pouco incerta, e a galera ela gosta de saber, bom, o que você faria diferente? Se tem alguma orientação, alguma dica pra gente. Mas eu quero fazer de uma maneira um pouco diferente. Eu quero saber o seguinte. Imagina que você tem uma máquina do tempo e você voltaria lá no final da sua graduação. Tá? Naquele momento um pouco, talvez, incerto. Você é super organizado, acho que você sabia tudo o que ia acontecer, estava tudo certo. Agora, eu queria saber o seguinte, que orientação, o que você diria para a Ana, saindo da graduação de psicologia, orientação você daria para ela? Você bateria no ombro dela e dizer assim, Ana, vem cá, tem um negócio para te contar em relação àquilo que talvez seja bom você saber. Legal.
Uma coisa que funcionou muito para mim, eu vou pegar da experiência, assim, zelar pelo meu posicionamento diante das pessoas que eu me relacionei dentro da graduação. Então, eu me posicionei durante o curso como uma profissional em formação. Eu não queria só corresponder ao que a faculdade estava exigindo. Eu não queria só cumprir o que o professor me pediu. Eu não queria só que ele me desse a nota lá pelo que eu fiz. Mas eu tinha a clareza de que tudo aquilo que... Tudo não, né? De que parte daquilo que eu estava aprendendo iria me servir para a prática clínica. Era a minha ferramenta de trabalho. Então, eu precisava, de fato, aprender aquilo porque era... dependia daquilo o meu bom exercício profissional, né? E isso fez com que eu mudasse a minha posição diante dos professores. Então, eu sempre fui muito proativa no sentido de querer saber mais, de querer entender como é que ele fazia, como é que ele lidava com os problemas, com as dificuldades, entender na prática, né? Eu ia na clínica das minhas professoras de supervisão clínica para entender como é que elas faziam e perguntava sobre os casos, e isso não estava na grade curricular. Nos meus estágios clínicos, eu levava as transcrições dos meus atendimentos e fora do horário de estágio eu falava para minha professora, né, falar o nome dela, Giovana, me ajuda aqui a olhar o que eu fiz, como é que eu posso fazer melhor, né? Então, eu tinha essa proatividade pensando na minha prática clínica. Então, essa perspectiva de não se ver como um estudante, mas se ver como alguém que precisa daquele conhecimento, né, que aquilo pode ajudar na sua bagagem, eu acho que é um grande diferencial. E aí eu acabei colhendo frutos disso, né, João? Porque eu me formei e 2 meses depois eu fui contratada pelo professor que acompanhou o meu TCC na instituição. Eu fiz o meu TCC numa instituição hospitalar vinculada à minha faculdade, e o coordenador do serviço de psicologia me contratou. Né? Então, ele acompanhou o meu TCC e já me contratou. Na parte clínica, eu saí do meu estágio de clínica, fui atender no consultório de uma professora, ela me encaminhando pacientes, porque ela já conhecia o meu trabalho também anteriormente. Então, tudo isso foi rendendo frutos, né? E o meu incentivo ao pessoal que está se formando, está concluindo ou acabou de fechar a graduação é exatamente esse. Zele pela sua imagem profissional. Né? Observe a forma que você se posiciona. Eu vejo acontecer muito, assim, as pessoas às vezes têm preguiça, João, de buscar uma referência, uma literatura, saber o que está escrito. Né? Querem pronto, querem dado. Como é que você... Né? Quero que você me dê aqui, porque eu não quero ler, eu quero que você me fale. Querem aprender uma temática, às vezes, por uma caixinha do Instagram lá de resposta, querem aprender aquele tema, querem aprender como atender aquele paciente por uma resposta. E você precisa ir além, precisa fazer mais, né? Então, esse incentivo de se posicionar de uma forma diferente, não apenas como estudante, mas indo atento, né, à necessidade da prática, ter o enfoque da prática clínica desde o começo. Eu acho muito importante. Perfeito, maravilha. Ana, muito obrigado pelo seu tempo, Obrigada, pela sua disponibilidade, adorei. Onde que as pessoas podem te encontrar? Redes sociais, cursos? Legal. Então, o meu Instagram, Ana, com 2 N's, H-P-O-L-K, Polak, né, meu sobrenome. No Instagram a gente está sempre conversando também, tirando dúvidas, né? No YouTube eu também tenho o meu canal, podem procurar lá, Ana Polak. Lá a gente faz estudos, capítulo a capítulo, de livros importantes da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental. Outros projetos também estão aí por vir lá no YouTube também, né? Essas seriam as principais formas, né, de me encontrar. Vai ser um prazer aí interagir com vocês também por lá. Maravilha, obrigado. Você me encontra no Instagram, no @JeanLeonardi. E se você é da área da psicologia e da psiquiatria, fica o convite para você vir para o curso de especialização em prática baseada em evidências em psicologia clínica do INPB, onde a gente tem a honra de ter a Ana como professora. João? Você me encontra lá no @João Perini, no Instagram. Eu sempre tenho lá alguns conteúdos relacionados à clínica, né? Eu sou sócio da clínica BeHealth, então lá eu compartilho informações e também tem alguns assuntos que eu gosto de debater, principalmente relacionado à área do sono.
É isso aí, gente. Obrigado pela presença. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.